Gravando! Roda! É isso aí. Então tá, mas eu posso começar já ou vocês... Manda bala. Tá gravando. Então tá. Pau na Então, máquina. assim, eu separei uns pontos aqui, mas eu vou tentar ser bem sucinto, assim. Primeiro que eu não quero que seja uma coisa muito formal, eu quero que seja uma coisa mais diálogo mesmo. Só que como a gente ficou muito tempo preparando esse momento, né? Porque já faz, acho que uns 2 meses que eu estava me preparando para fazer isso aqui. Então eu anotei muitos pontos. Eu não sei se eu vou falar tudo, mas eu vou tentar ser sucinto aqui. E eu até coloquei assim um título, né? Não vai ser uma coisa tão formal, mas eu dei um título assim, que é A Filosofia de Olavo de Carvalho, como ponto de chegada e como ponto de partida. Então, qual que é a ideia? Primeiro, eu estou usando essa oportunidade aqui para fazer uma apresentação pessoal, né? A primeira vez que eu estou participando de uma reunião assim presencial, digamos assim. Mas eu vou tentar mostrar para vocês uma trajetória biográfica, assim, como foi que eu cheguei na filosofia de Olavo de Carvalho, né? Como que isso aí caiu em mim e como que isso mudou, transformou a forma da minha compreensão, a forma da minha vida de estudos, etc. Então, assim, o ponto onde eu estava quando eu cheguei e o caminho que eu comecei a trilhar depois de eu ter encontrado o curso online de filosofia, especificamente, tá? Então a ideia é mais assim, fazer uma apresentação biográfica, mas como um pretexto para falar um pouco sobre isso e falar um pouco mais sobre algumas impressões que eu tenho sobre a filosofia de Olavo de Carvalho e sobre o impacto que isso gerou na minha concepção, tá? Então, assim, vocês já perguntaram, eu até já falei um pouco sobre a minha situação atual, mas eu já vou adiantar também isso aqui, depois ao longo da nossa conversa eu posso também desenvolver um pouco mais. Qual que é a minha situação biográfica agora? Eu estou morando em Portugal já faz 2 anos, tá? Eu já falei para vocês, eu tenho formação na área de História, e assim, em 2014 eu vim a Portugal assim para fazer um estágio de pesquisa, durante uma pesquisa de doutorado. E eu me apaixonei por isso aqui, eu gostei demais de Portugal e depois eu dei um jeito de voltar, entendeu? Então por isso que eu estou aqui em Portugal, não foi assim uma questão profissional apenas. Eu me apaixonei por esse país, também me apaixonei um pouco pela ideia de sair do Brasil, porque aquilo estava muito... não estava me satisfazendo muito enquanto ser humano, eu queria algo mais. E como eu experimentei um momento muito bom na minha vida em Portugal, eu dei um jeito de voltar. Então eu estou aqui há 2 anos, mas assim, eu vim aqui sem nada. Eu vim com a minha esposa, minha família, mas em termos profissionais eu não tinha nada, assim, eu vim aqui para arriscar a minha vida mesmo. E graças a Deus eu fui aprovado num processo seletivo para investigador, pesquisador na Universidade de Coimbra. Então eu consegui uma coisa muito boa. Mas foi interessante, eu não vim aqui por causa disso e porque eu tinha isso garantido. Eu realmente vim aqui e me candidatei, né, para trabalhar como investigador na Universidade de Coimbra. E fui aprovado no processo seletivo, demorou 1 ano e meio para sair o resultado, e estava lá, fui aprovado. Então agora eu estou trabalhando como pesquisador na Universidade de Coimbra. Eu moro em Aveiro, mas o meu vínculo é com a Universidade de Coimbra, e eu faço uma pesquisa lá, assim, um pouco na área de literatura religiosa. Eu vou depois explicar um pouco melhor isso para vocês. Então, assim, eu deixei o Brasil já faz 2 anos, e agora estou nessa atividade de pesquisa na Universidade de Coimbra, e eu vou tentar explicar como é que foi, então, a minha vida até esse momento e como que eu cheguei na filosofia do Olavo de Carvalho e como que isso impactou a minha forma de ver as coisas, tá? Luiz, não sei Então, se você vai entrar nisso, mas qual exatamente é a sua linha de pesquisa? Tá, não, eu vou entrar nisso sim. Tá, beleza. Mas eu acho que é melhor deixar para um exemplo, que também isso aí depois pode suscitar outras dúvidas, assim, então eu vou falar e depois a gente, se vocês tiverem alguma questão, vocês colocam. Beleza. Porque, assim, tem muito a ver com o andamento do negócio. Se eu adiantar, daí vai perder um pouco o encadeamento, tá? Mas foi assim, em relação à vida intelectual, a minha infância, a minha juventude, eu não tive muita relação com isso, né? Eu fui criado numa família que não tinha nenhum tipo de relação assim com questões religiosas, formalmente religiosas ou intelectuais. Meus pais assim são muito assim práticos, seculares, assim, não tem, por exemplo, eu nunca fui muito estimulado à leitura na minha infância, não li muito, assim, não era muito ligado nisso. A nossa vida era muito mais assim, sei lá, uma vida de infância mais leve, sabe? Não tinha relação nenhuma com universidade, assim, sabe? Nunca tive nada disso. Mas, assim, eu acho que a questão do interesse filosófico, ele já surge meio de uma maneira meio natural no ser humano, né? Então, eu sempre tive, assim, uns questionamentos, né?
tipo, um interesse em compreender onde eu estava, o mundo onde eu estava, mas nunca por meio dos livros. Isso aí foi uma coisa que surgiu depois, e nem por meio de conhecimento assim institucionalizado e nem religioso. Meus pais até hoje não são muito ligados com essas coisas e tal, e então só para vocês verem que depois eu fui caminhando para esse negócio de vida intelectual, mas não foi uma coisa que foi plantada do berço. Foi uma coisa que realmente foi acontecendo e na minha infância foi uma coisa assim muito muito descolada disso, e eu até acho que isso foi positivo. Porque às vezes a pessoa nasce nesse ambiente meio universitário, sabe, meio formalmente religioso, formalmente intelectual, aquilo acaba viciando às vezes a pessoa e acaba não abrindo para outras perspectivas. Então, assim, quando eu entrei nesse negócio de estudos, de vida intelectual, foi uma coisa assim realmente para fazer algo diferente e para quebrar um fluxo natural. Né? Então, foi uma coisa assim muito muito descolado da minha família e do ambiente onde eu estava. Como que isso começou na minha vida? Na verdade, assim, foi um primeiro passo não muito bom, né? A gente até estava falando aí sobre curso de história e não sei o que, foi bem isso mesmo. Quando eu tinha 17, 18 anos, lá na cidade de Londrina, tipo assim, eu não sabia o que eu queria fazer de vida profissional, de vestibular, e para o adolescente é um pouco tenso, né? A gente fica meio. A sociedade cobra um pouco a gente, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você quer trabalhar? E a gente fica, não sei, né? Eu, tipo, não sabia muito. Não era bem assim, desencanado, não era assim tão preocupado, mas a gente sente uma certa cobrança da família, né? Por exemplo, o meu irmão, ele foi aprovado em direito, né? Então ele era um cara, tipo assim, muito bem visto pela família, pelos parentes, né? E eu tava meio tipo assim, eu não tenho nada para fazer, né? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas nesse momento, eu lembro muito bem dessa imagem. Eu tava deitado na minha cama, pensando na vida, e eu pensei assim, o que eu quero fazer da minha vida é entender o mundo. Eu quero estudar, eu quero conhecer as coisas. Não sei em termos profissionais, se eu vou ser professor, o que eu vou ser, eu não quero pensar nisso. Eu quero estudar. Por isso que eu decidi fazer o curso de História. Né? Talvez hoje a gente vê o que significa um curso de História no Brasil, né? A gente pensa assim, pô, você deu o passo errado, né? Mas a minha motivação naquele momento foi essa. Eu falei assim, o curso de História, cara, eu vou conhecer, né, onde que eu tô, o mundo onde eu tô, foi aquilo assim muito estimulante para mim. Então o meu passo inicial foi bem nesse sentido. Foi a primeira vez que eu comecei a estudar. Tanto que no primeiro ano do curso de história, a gente tinha que ler bastante, né? Tipo, tem muitos textos, eles dão muitas coisas para a gente ler e eu não tinha esse costume. Para mim, eu aprendi a ler mesmo no curso de história, porque tinha provas, né? Tinha toda uma situação lá, eu tinha que ler. E mesmo que ali as aulas às vezes não fossem tão boas, pelo menos eu tinha livros na minha frente. Então eles me deram livros, autores, tudo muito bagunçado, assim, um monte de coisa. Mas ali que eu comecei a ler na minha vida mesmo e que me tornei uma pessoa assim que conseguia ler um texto e interpretar. Né? Então esse foi o meu primeiro passo assim, em direção a quero entender o mundo onde eu tô, quero conhecer assim, quero conhecer a minha situação. Né? Então foi por isso que eu decidi fazer o curso de história. Sinceramente, o curso de história, né, principalmente a partir do segundo ano do curso, não foi decepcionante para mim. Até que foi bom. No começo ali, eu até estava muito assim satisfeito. Eu pensei, poxa, que legal, né? Porque eu queria conhecer o mundo e eu estava tendo essa sensação de que eu estava conhecendo. Eu estava feliz com o curso. Eu estava com a ideia de que uma sensação de realização, por um lado. Só que por outro, não só as aulas, mas os próprios textos que eu lia, as coisas que chegavam a mim, era uma coisa assim um pouco vazia, tá entendendo? Era uma coisa assim um pouco confusa. Então, assim, por um lado, estava me satisfazendo, mas por outro, era pouco, tá entendendo? Porque falava de sociedade, falava de seres humanos, falava de, sei lá, forças estruturais da história, mas faltava filosofia. Naquele momento eu já sentia assim, pô, e daí saber todas essas coisas, esses detalhes? E daí saber ter essa visão, como que eu posso colocar, essa visão secular dos acontecimentos, que também não era grande coisa, mas já era alguma coisa para mim que nunca tinha estudado muito, assim. Só que faltava filosofia, faltava, assim, um sentido para as coisas. E não só faltava um sentido, as coisas também eram muito, não eram concatenadas. Então, assim, pô, lia um texto, lia uma outra coisa, lia, sei lá,
um monte de coisa e não conseguia relacionar uma coisa com a outra, ele não conseguia, assim, hierarquizar os conhecimentos. É como se fosse um monte de coisa jogada, tipo, um conhecimento, assim, infinito, porque é muito livro, sabe? Muita coisa, muito papel pra gente ler, e a gente, assim, adolescente, né, sei lá, 17, 18 anos, não sabe o que fazer com aquilo, só sabe que ali tem um monte de coisa. Então, assim, eu absorvia, eu lia, até entendia, mas assim, eu não sabia o valor de cada autor, sabia o valor de cada coisa e sentia que faltava um chão, sabe? Faltava uma filosofia, vamos colocar assim, faltava uma coisa nesse sentido, tá? Agora, em termos de filosofia e até de religião, no segundo ano, até assim, no final do primeiro ano do curso de História, eu tinha uma namorada naquele momento, é a minha esposa atualmente, né? Já faz, acho que, deixa eu ver, sei lá, uns 16 anos já que eu tô com ela. Eu tô casado há, acho que 11 anos, mas antes eu já namorei ela há um tempo. Mas assim, eu tava no primeiro ano de namoro com ela também. E um dia essa menina me chegou, porque eu gostava muito dela, ela era muito, assim, uma pessoa muito descolada, muito legal, eu curtia muito minha namorada, sabe? Só que um dia ela chegou com uma Bíblia, cara, pra mim, mostrou aquela Bíblia e ela falou pra mim assim: o nome de Jesus tem poder. Eu falei, cara, perdi minha namorada para uma seita, meu, que loucura isso, cara. Inclusive, ela me levou um dia numa igreja, a igreja dela, né? Era uma igreja evangélica, mas ela me levou lá e eu vi aquele pastor, eu vi aquele negócio, cara, uma seita, meu, que coisa absurda isso. E perdi minha namorada, né? Só que ela me deu uma Bíblia de presente e eu comecei a ler a Bíblia, que eu pensei assim, até numa perspectiva de pessoa que está fazendo curso de história. Eu pensei assim, pô, a Bíblia está dentro, eu preciso conhecer isso aqui, né? Tipo, mesmo que seja uma coisa que eu não acredite, pelo menos como historiador, digamos assim, eu preciso conhecer. Então eu comecei a ler aquilo lá, comecei a ler o Novo Testamento. Eu lembro muito bem de eu lendo ali o Evangelho de Mateus, de Marcos, e eu falava, eu não acredito nisso aqui não. Ele falava lá dos milagres de Jesus, eu falava, isso aqui eu não acredito mais nem a pau, né? Eu não acreditava, mas eu dizia, eu não acredito, né? E assim, o namoro com ela foi acontecendo, a gente terminou, depois voltou, terminou e voltou, mas a Bíblia estava ali, entendeu? Entrou esse assunto. Então eu comecei a ler. Mas aí na hora que eu cheguei nas cartas de Paulo, aquilo lá, tipo assim, a hora que eu comecei a ler e não entender, isso que é interessante, eu comecei a ler e não entendia. Eu falei, meu, eu vou entender esse negócio. E eu comecei a ler, e até comecei a frequentar a igreja ali, conversava com os cristãos ali, né, tal. E eu fui persuadido daquilo lá, foi também pelas relações, mas também pela leitura. Eu li aquilo lá e aquilo me persuadiu. Né? Então, até a palavra fé, né, no original grego, né, a palavra fé, ela tem um sentido de persuasão. E realmente a minha fé no Evangelho foi muito assim. Eu fui lendo, fui duvidando, mas lendo aquelas cartas de Paulo, especificamente, lendo tudo, o Novo Testamento de um modo geral, a Bíblia de um modo geral, mas as cartas de Paulo em si, elas entraram em mim, assim que eu acredito nesse negócio, cara. Eu acredito, e eu passei a acreditar naquilo tal, e aquilo, assim, me transformou profundamente, assim, eu virei uma outra pessoa, tal, e até no curso de História, aquele curso já se transformou numa outra coisa para mim. No primeiro ano do curso eu não era um bom aluno, eu estava lá, mas eu era tipo um cara que estava curtindo a vida, sabe? Eu estava me divertindo. Mas ali que eu comecei mesmo a estudar de fato. Quando eu comecei a falar, não, eu quero ser assim uma pessoa que entende as coisas e que concilie com o cristianismo. Né? Porque no curso de história ali eu não via nada que se contrapunha, assim, que apresentasse um argumento consistente contra o cristianismo. Não via nada. Tinha ali professores, tipo, esquerdistas ou ateus, militantes ateístas, tal, mas não apresentavam um argumento sólido contra o cristianismo, nenhum. Então, assim, eu vi que o cristianismo era conciliável com o conhecimento. Eu só não sabia onde encontrar esse conhecimento. Mas a minha ideia foi essa, então, bom, agora eu vou fundamentar os meus estudos nessa minha fé, porque eu acredito e, tipo, o bem que aquilo me fez, não tinha como sair, tá entendendo? Então, mas eu decidi continuar nessa questão da busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, mas agora sobre o novo fundamento. Lembra que eu falei que estava faltando uma filosofia? Foi como se tivesse preenchido. Falei, poxa, olha só, cara, e fez muito sentido para mim, né, naquela hora, e eu decidi continuar a vida de estudos agora nessa nova ótica. Mas assim, tudo muito confuso e tudo muito inicial, assim. Eu acredito que se eu olhasse hoje para aquele passado, falava muito absurdo, não tinha muita coisa errada ali.
Mas foi um começo, assim, que pelo menos criou uma base, sabe? Criou uma base que até hoje eu estou construindo nessa base, tá? O que acontece? Daí eu terminei a graduação e decidi fazer um mestrado. Foi assim, cara, não foi uma coisa assim muito, não vou dizer, não foi muito legítimo, porque assim, quando a gente termina uma graduação e a gente fez uma graduação bem feita, o mestrado surge como uma opção profissional. Então, assim, era como se tivesse. A única coisa que tinha para eu fazer era um mestrado, entendeu? E eu queria ganhar um pouquinho de dinheiro, então eu tinha a possibilidade de ganhar uma bolsa, né? E tal. Então foi tipo assim, ó. Não foi assim, eu quero ser mestre. Foi tipo assim, eu não tenho mais nada para fazer. E isso aqui eu sei fazer. Então eu decidi começar uma pesquisa de mestrado, mas o que acontece? Eu fiz uma pesquisa no mestrado que até era uma coisa genuína. Assim, eu tinha interesse por aquele assunto. Eu fiz uma pesquisa sobre questões políticas e territoriais no Brasil colonial, num período muito específico do Brasil colonial. Só que era assim, uma coisa não fazia muito sentido para mim toda essa base que eu tinha anterior dessa questão da fé, né, do cristianismo. Era uma coisa tipo assim, eu tinha a minha vida pessoal, privada, cristã, e eu tinha uma atividade de pesquisa independente disso, sabe? Então era uma coisa assim, eu fiz uma pesquisa legal, eu aprendi algumas coisas, sabe? Defendi lá, isso aí foi na Unesp também, né? O camarada que falou da Unesp de Araraquara, no caso foi na Unesp de Assis, defendi um mestrado lá. Depois até foi publicado em formato de livro, esse livro está disponível aí, mas assim, eu não recomendo esse livro, porque, tipo assim, é uma coisa. Não tem verdade ali, você está entendendo? É uma coisa que eu fiz assim, profissionalmente ou academicamente, mas não era eu de fato falando ali. Tá? Foi assim, para mim foi um treinamento. Eu treinei, eu aprendi a trabalhar com documentos, eu aprendi a escrever ali, mas não é um livro assim interessante, assim, tipo, nem a minha mãe leu, eu dei para minha mãe, dei para meu pai, ninguém leu aquela coisa. Então é a mesma coisa acadêmica, assim, que a gente produz para receber o título, né? E depois uma editora se interessou em publicar, então assim, tem até algum mérito ali, até que tem uma coisa bem escrita, mas não é uma coisa substancial, assim, interessante, né? Então foi por isso mesmo que quando eu decidi fazer o meu doutorado, né? Então, mesma coisa, né? Terminou o mestrado, o que eu vou fazer? Meu doutorado, porque eu não sei fazer outra coisa, eu tenho que continuar, vai virando uma coisa que assim, não é verdadeiro, é como se fosse uma coisa que vai afunilando. Se você se destacou no seu mestrado, o doutorado é uma porta que se abre automaticamente, entendeu? Eu nem queria aquilo. Era uma coisa que eu não tinha que fazer. Eu já era casado, eu tinha responsabilidades, e havia possibilidade de ter uma bolsa, você tá entendendo? Então é sempre assim. Então, beleza, fiz o doutorado. Só que ali, eu entrei no doutorado na USP, eu já decidi sair da Unesp, porque eu falei assim, não, eu quero ir crescendo, né? Eu saí da UEL, em Londrina, depois eu fui para a Unesp. Eu podia ter feito o mestrado na UEL, também tinha. Mas eu falei, não, quero uma universidade melhor, né? Depois eu fui para a USP, fiz lá meu doutorado. E eu também poderia ter continuado na Unesp, né? Tinha lá orientador, tudo portas abertas, né? Pra você dar continuidade na sua pesquisa. Eu falei, não, eu quero fazer uma outra universidade e eu quero fazer uma pesquisa dessa vez que faça sentido. É uma coisa que tem a ver, né? Então, assim, quando eu conheci a Bíblia, né, comecei a estudar isso, eu ganhei uma Bíblia de presente que estava escrito na folha de rosto, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. E eu me interessei por esse assunto, João Ferreira de Almeida. Me interessei um pouco e depois fui pesquisando um pouco e fui lendo e tal, mas eu vi que tinha pouco conhecimento em torno do assunto. Assim, a tradução da Bíblia em português, essa primeira tradução, ela é muito pouco estudada. Então, assim, desde o meu mestrado eu comecei a estudar esse outro assunto e fui desenvolvendo e criei um projeto de pesquisa sobre essa primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Então eu falei assim, beleza, eu vou fazer um doutorado, mas eu vou fazer assim estudando uma coisa que me interessa. Eu quero estudar a Bíblia e eu vou estudar essa tradução da Bíblia em língua portuguesa, que era inclusive a tradução que eu usava. Lógico que eu usava uma versão revista, atualizada, né? Essa tradução da Bíblia portuguesa ela é muito... são várias edições, várias revisões e tal, mas eu decidi tentar estudar isso, assim, historicamente e seguir as origens, né? E principalmente a questão teológica por trás, a questão da polêmica religiosa por trás dessa tradução. Então foi isso que eu fiz no doutorado. Nisso eu consegui também uma bolsa da FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e fiz esse doutorado. Né? E durante esse doutorado, e foi muito interessante, porque quando eu comecei esse doutorado, eu pensei assim, essa pesquisa eu quero passar um tempo em Portugal.
E eu visualizei isso. E eu, tipo assim, não conhecia Portugal e até nem tinha... Não tinha muito conhecimento sobre isso, mas foi uma ideia que surgiu na minha cabeça. Eu quero conhecer a Europa. E daí, realmente, abriu a porta lá, eu consegui fazer uma pesquisa, um estágio de pesquisa em Portugal. Isso foi na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, uma universidade muito boa, tem lá um centro de estudos de história religiosa. Até hoje eu tenho um certo vínculo com esse centro. E assim, eu passei um ano em Portugal pesquisando, estudando, tipo, nos arquivos, nas bibliotecas, e tipo, eu tive uma experiência, assim, muito marcante em Portugal. Não só na parte dos estudos, mas assim, na parte das relações, eu conheci pessoas aqui, assim, que foram muito diferenciadas, na parte das instituições, os arquivos, as bibliotecas, e não só isso, né, eu até estava falando com o Brás, né, o camarada aí, né, acho que é Brás, né, o cara que mora em Portugal, comidas maravilhosas, doces maravilhosos, eu curti muito tudo isso aqui, sabe, e muitas vezes fala no Brasil, né, que o português é burro, né, o pessoal tem essas piadas de português, né, eu pisei em solo português, cara, eu só via português inteligente. Eu falava, não, como pode, cara? Qualquer um aqui é inteligente. Você conversa com qualquer pessoa, você sente que as pessoas... Eu senti que eu estava num mundo diferente, sabe? E me chamou muita atenção. Todo mundo que você conversava, assim, falava de um jeito diferente, parecia que eu estava respirando pela primeira vez, sabe? Eu saí de um mundinho brasileiro ali e abriu, assim, sabe, de um jeito diferente. Tanto que na primeira semana, acho que até no primeiro dia que eu falei com os meus familiares no Brasil, eu falei para o meu pai assim, eu não estou chegando em Portugal, eu estou voltando. A impressão que a minha casa era aqui, sabe? Eu me identifiquei demais, e não foi só a parte assim de estudos, foi a parte cultural, sabe? Tudo, e a parte até gastronômica, assim, porque eu gosto muito. Luiz, Pode eu falar. tive a mesma impressão quando cheguei na Europa há exatos 3 anos. Uhum, Passei 4 dias em Portugal, tive uhum, a mesma impressão, e quando uhum, depois de 4 dias fui para a França, uhum. mantive sensação de estar voltando para casa. É impressionante. Então, e daí depois, quando eu tive que ir embora de Portugal, porque eu tive um contrato, né, com a Universidade de São Paulo, com essa FAPESP, né, eu precisava voltar. A semana que eu tive que voltar e ir embora daqui foi tipo como se eu tivesse morrido, porque foi muito ruim. Tá? Então eu saí daqui com gosto amargo e falei, eu vou voltar, eu vou dar um jeito de voltar. E depois de 2015 até passei aqui de novo, tipo um mês, porque eu tive que fazer participei de uns eventos, tive uma série de atividades aqui, mas eu falei, meu, nunca mais volto para a Europa como turista, cara. Eu só vou para lá para morar, porque é muito sofrido como turista, porque você experimenta um monte de coisa, você tem que ir embora. Então, tipo assim, para mim foi assim, eu preciso voltar, e daí depois foi por isso que eu voltei. Eu até vou explicar depois como é que foi essa situação de voltar. Tá? Mas assim, eu tava fazendo esse doutorado, tava até uma pesquisa interessante, porque ali eu tava lendo autores que têm interesse em história das religiões, né, na história do cristianismo, mas não só do cristianismo, história das religiões de um modo geral, porque eu tive um orientador na Universidade de São Paulo que era especialista em história das religiões, então eu li muita coisa, assim, tava muito legal. Eu senti ainda que não era exatamente tão satisfatório, assim, ainda faltava um pouco, assim, dessa parte filosófica que eu estou dizendo, uma coisa um pouco mais substancial. Mas eu já estava lendo autores, eu já estava assim um pouco mais próximo daquelas coisas que realmente fazem sentido para mim, tá? E foi nesse momento, eu estava fazendo o doutorado, ainda estava no começo ainda, não lembro quando, assim, mas apareceu um primo meu que já fazia tempo que eu não falava com ele, e eu conversei com ele, aí, o que você está fazendo? Tá? Ele falou, cara, ele falou assim, tô vendo um curso de um filósofo que mandou o site do COF para mim. Eu vi aquele site, eu falei, cara, por que meu primo está se envolvendo com essas porcarias? Vou ser bem sincero, foi a sensação que eu tive. Falei assim, cara, tanto autor reconhecido na universidade, né, na academia, tanto cara bom aí, né? E o cara, nesse negócio com essas frases em latim aí, sabe? Tinha lá uma frase em latim, tinha um negócio, tipo, eu falei, esse meu primo aí tá por fora, né? Porque esse cara aqui não tem reconhecimento nenhum na universidade, né? Você vê bem o argumento que as pessoas da universidade usam hoje contra ele, né? E mal sabia eu que o mérito do Olavo de Carvalho é justamente esse, o cara tá num outro nível, outro mundo, né? Só que, olha só, é legal porque eu sei como ver o assunto quem tá lá dentro da universidade. A gente vê o Olavo de Carvalho e fala assim, meu, esse cara aqui foi igual o Fernando Henrique Cardoso esses dias falou, né? Ele falou assim, numa entrevista, Olavo de Carvalho, eu já dei aula em muitas universidades nos Estados Unidos, tá? Nunca se falou desse cara.
É justamente isso. O cara tá num outro ambiente que não entra aí. É um outro mundo, entendeu? Só que para o cara que está na universidade, o que está fora é ruim. Né? Então eu vi aquilo lá, chamou a minha negação muito, chamou a minha atenção muito negativamente. Eu acho que isso aí deve ter sido, sei lá, 2011, 2012. Acho que foi nesse sentido, porque eu estava começando o doutorado, se não me engano. Às vezes estava até no mestrado ainda, que eu terminei em 2011, 2010. Eu acho que eu já estava no doutorado, cara. Acho que foi até 2011, por aí. Mas assim, ouvi falar, né? Não conheci. Ouvi falar daquilo lá. E esse meu primo aí, ele já tinha me apresentado coisas boas, sabe? Ele já... Por exemplo, uma coisa que ele me apresentou quando eu era criança ainda foi MP3. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. O cara chegou lá, tô lendo uma revista aqui, um tal de MP3, vai revolucionar a indústria da música. Eu falei, sei lá, acho que não, né? Ele tinha razão. O MP3 veio para destruir, né? Ele me mostrou um monte de coisa boa, mostrou a internet. A primeira vez que eu vi internet foi na casa dele, eu era criança, sabe? E daí, quando ele me mostrou esse curso, eu falei, esse meu primo aí perdeu o rumo, né? Porque agora já tá indicando porcaria. Então, assim, aquele curso passou, eu vi, mas assim, esqueci. Beleza, isso aí deve ser alguma coisa aí, alguma moda, alguma coisa que meu primo tá envolvido aí, né? Mas o que acontece? Depois de um tempo, não sei, depois de 1 ano, 2 anos, começou a aparecer vídeo desse Olavo de Carvalho no YouTube para mim. Então eu vi ali uma opinião política, sabe? Vi alguma coisa ali e concordava. Eu falei, esse cara aqui é o cara que meu primo indicou, pô, meu primo tinha razão. Só que ali naquele momento eu não tinha, assim, não sabia que o Olavo de Carvalho tinha, assim, um curso de filosofia mesmo, assim, estruturado, que tinha uma produção filosófica, tinha uma estrutura filosófica, eu não sabia. Eu sabia que era um cara que se dizia filósofo e que falava algumas coisas sobre política, essa é a visão que eu tinha, entendeu? Então, assim, eu não conhecia a questão filosófica, eu conhecia opiniões políticas dele, simpatizava com aquilo, porque, assim, era uma coisa muito excêntrica. Eu via que, tipo assim, o cara não está seguindo uma cartilha. Esse cara aqui, ele está falando alguma coisa com autoridade mesmo, porque ele não está falando uma coisa previsível. Ele sempre falava umas coisas muito imprevisíveis, assim, muito... não dá para classificar muito bem. E quando o cara tem um interesse científico, ele não gosta de coisa facilmente classificável. Quem gosta de tudo dentro de caixinha bonitinha, quem é preguiçoso. Se você quer realmente conhecer as coisas, quando você vê uma coisa que não entra em caixinha nenhuma, te interessa. Agora, quem é preguiçoso intelectual, quando pega uma coisa que não entra em caixinha, rejeita. Isso aqui é... Entendeu? Então, assim, eu via que ali tinha uma coisa diferenciada, comecei a me interessar muito, assim, então comecei a ver cada vez mais vídeos dele. E o que me interessava é que eu via ali também, e uma coisa que contrastava muito com o que a gente vê às vezes nas universidades, via ali uma pessoa que era ela falando. Você via que era um cara de carne e osso, uma alma falando. Não era um papel social. Então, quando ele falava, você via que tinha alguma coisa a mais. Você vai, sei lá, você vai numa palestra na universidade, nesses encontros de história, esses congressos, você vê um monte de gente falando, mas sabe qual é a impressão que dá? Que é vazio. Que o cara tá falando uma coisa que ele não acredita de fato, ou que ele não leva a sério de fato. É uma coisa assim, é profissional. E a gente percebe. Então, quando a gente via o Olavo de Carvalho falando ali questões políticas, mesmo que eu não soubesse dos detalhes, eu pensava, pô, esse cara aqui, ele tá falando de um jeito diferente. É uma coisa que... A ideia dos náufragos, né? Uhum, exatamente. Era bem isso. Você via que ele estava falando uma coisa que era realmente importante e fundamental para ele. Né? Então, tipo assim, que ele realmente considerava aquilo importante de ser falado. Agora você participa de congresso de história, você vê o que acontece. As pessoas falam coisas que prepararam bonitinho para falar, estão ali falando uma coisa que não é importante para elas de fato, e isso transparece. Você vai nesses congressos de história, todo mundo fica com sono, tá todo mundo ali obrigado, sabe? É muito difícil. Às vezes aparece, mas é muito difícil aparecer uma pessoa que está viva, entendeu? Uma pessoa que realmente tá falando um negócio importante, assim, sabe? Então isso para mim foi assim, eu vi que ali tinha alguma coisa diferente, eu falei assim, bom, vou me aprofundar nisso, tá? Daí o que acontece? Ainda eu não tinha, assim, me aprofundado na questão filosófica, eu estava só, assim, me interessando cada vez mais por aquela personalidade e por aquelas opiniões políticas. E assim, eu terminei o doutorado, né? Não tinha, assim, muitas perspectivas profissionais, mas daí eu comecei a conseguir passar num processo seletivo para dar aula como professor temporário na Universidade Estadual de Londrina. Então eu dei aula lá nessa UEL por 1 ano, eu acho que foi mais ou menos isso.
Lá eu dava poucas aulas, então foi muito tranquilo para mim, assim, porque eu dava aula, assim, eu tinha um contrato de trabalho de 20 horas semanais. Então eu dava, assim, sei lá, 3, 4 aulas por semana. E, assim, sei lá, muito difícil dar aula, assim, porque, assim, eu era novo, né? Ainda sou novo, eu acho, né? Não sou tão novo, mas era novo. Não, tipo, sabe quando você sente que você não sabe o assunto? E você tem que dar aula do negócio? Porque a verdade é essa. Tipo, a gente estudou um pouco, se especializou em uma coisa, você tem que dar aula, por exemplo, de história moderna, dar aula de história moderna. Tudo bem, eu li os autores, tentava interpretar ali, dava uma aula, mas você vê que eu não estava no lugar onde eu deveria estar, porque, assim, eu não sabia de fato, sabe? Eu não era uma pessoa que realmente passou muito tempo estudando aquelas coisas. O que eu fazia ali? Eu lia os textos e ia conversar com os alunos sobre o texto. Então, assim, eu até vou falar para vocês, não tive uma experiência ruim. Eu tive alguns problemas lá, sabe? Algum tipo de, vou dizer perseguição, posso dizer assim, tive alguns problemas. Depois posso dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Eu tive essa experiência na UEL. Depois eu consegui um contrato de 40 horas em Campo Mourão, nessa Universidade Estadual do Paraná. Eu saí de Londrina e para Campo Mourão, mas foi por uma questão salarial mesmo. Eu tive que o meu contrato na UEL era só de 20 horas, eu precisava ganhar mais, então eu consegui um contrato de 40 horas nessa outra universidade e fui lá dar aula. E ali foi pior, porque ali eu dei muita aula, cara. E é difícil, hein, porque eles me deram muitas disciplinas. Eu dava aula de história antiga, de história cultural, ensino de história, filosofia, como é que é? Nem lembro o nome das matérias, era filosofia da ciência, história e memória. Eu dei aula de um monte de coisa. E assim, eu estou assim confessando aqui, eu não sabia os assuntos sobre os quais eu falava. Eu tinha um método, eu lia e interpretava e conversava com os alunos sobre aquilo, mas não era uma coisa assim que me satisfazia muito. Mas assim, sinceramente, não foi uma experiência ruim para mim. Eu consegui sobreviver. E eu vou até te falar, como é que eu fiz para sobreviver nesse ambiente? Porque assim, vocês já perceberam, eu não sou, eu não me adequo tão bem a esse ambiente que a gente estava até falando agora há pouco, né, do curso de história, né, humanas, como é que é? Eu não me adequava muito bem àquilo. Mas assim, primeiro eu tive uma sorte. Que sorte? Sorte ou até assim um tato para escolher a questão dos orientadores. No meu mestrado eu escolhi um orientador que era um cara de outra época. Pô, eu vi aquele carinha de cabelo branco, sabe? Já era um cara. Você vê que ele já não era parte daquele ambiente. Você vê que era um cara de outra época, um outro Brasil, sabe? Então eu peguei um orientador muito bom no mestrado. Um cara que não estava nessas. Tipo assim, um cara de outra época, tá entendendo? Um cara das antigas mesmo, sabe? Então eu peguei um professor de idade, um cara já sábio, assim, sabe? Então me ajudou muito. E no doutorado também tive essa sacada, ou também foi sorte, não sei. Pegar um professor estrangeiro. Meu orientador não era brasileiro, era um italiano. E um cara com quem eu tenho relação até hoje, professor excelente, e uma pessoa que me apresentou muitos autores de história das religiões. Porque ele é um intelectual, um professor, formado numa escola italiana de história das religiões, que é uma perspectiva de estudos de história das religiões muito interessante, inclusive se contrapõe ao Mircea Eliade, sabe? É uma perspectiva muito interessante. Então ele me deu vários autores e eu acabei me aprofundando nisso. Isso aí, você está lendo esse livro aí, como é que é? O Sagrado e o Profano, né? Do Mircea Eliade, isso mesmo. Mas essa perspectiva histórico-religiosa italiana, ela se contrapõe a esse Mircea Eliade, apesar de beber um pouquinho disso também, mas é uma perspectiva muito interessante, tem autores muito bons. Então, assim, eu peguei um cara de uma outra cultura. Foi positivo para mim. Mas, assim, principalmente na área de mestrado, de doutorado e como professor, o que eu fiz, assim, que para mim não foi sofrido? É a questão de você tentar manter uma certa autonomia. Eu, lá como professor, eu fechou a porta da sala de aula, eu dava minhas aulas, eu não queria saber o que os outros professores pensavam, o que o departamento pensava. Eu estava ali com os meus alunos e ia dar minhas aulas, falar o que eu quiser. Entendeu? Então, assim, eu até tinha uma boa relação com os alunos, era de boa, assim. Sabe como é que é, né? Jovem, às vezes você briga com um com o outro, mas eram exceções. Me dava bem ali com os alunos, eu falava o que passava pela minha cabeça, e assim, mantive a minha autonomia. Isso também na pesquisa. Os meus orientadores, eles simplesmente leram o que eu fiz e fizeram comentários e não fui eu que fiz o trabalho, tá entendendo? Tem gente que faz mestrado, doutorado, é o orientador que faz o trabalho. Os caras dependem muito do professor.
Eu não, eu fiz um negócio meu e o professor simplesmente acompanhou, ele orientou e olha lá, eles eram muito presentes. Os meus 2 orientadores estavam sempre que precisavam, mas eu não precisava muito. Eu desenvolvi autonomamente uma pesquisa e como professor também. Só que assim, por exemplo, na UEL, nem tanto, mas principalmente na Unespar, questão de departamento, de reuniões burocráticas, administrativas, isso aí me matava, cara, porque eu podia estar estudando, podia estar lendo, podia estar preparando uma boa aula, tinha que estar lá falando de leis da universidade e coisas assim, aquilo lá, eu vi que não era para eu estar lá. Então, assim, é bom se você conseguir manter a autonomia, mas essa autonomia ela é muito limitada, porque chega uma hora que você tem que prestar contas, tá entendendo, com os outros, e aí fica ruim. Porque, assim, dá para sobreviver na universidade como professor, né? Assim, vou colocar, não gosto desse termo, mas como conservador, cristão. Eu acho que a principal, no caso, é cristão. Muito difícil ser cristão nesse ambiente, porque, assim, principalmente da estrutura, é tudo muito contrário a você. Mas entre os alunos sempre tem cristãos, né? Você vê que tem ali, os alunos, eles representam uma vida ali, sabe? Tem ali, não são todos bobos, não são todos, assim, não pode dizer, eles estão muito jovens para serem bobos ainda, sabe? Eles são muito jovens, são muito abertos. Então, com os alunos eu me dava muito bem, assim, sabe? Então, dá para sobreviver nesses ambientes, eu até sobrevivi. Mas o que acontece? Chegou uma hora que eu decidi sair do Brasil e tal. E foi nesse momento, assim, quando eu estava como professor na Unespar, que daí, como eu estava estava vendo muitos vídeos do Olavo de Carvalho, vendo muitas palestras, e comecei a ver que tinha uma filosofia, ali tinha um algo a mais, foi aí que eu me inscrevi, né, no curso de filosofia, e primeiro eu comecei a fazer as aulas aleatoriamente, né, eu comecei a fazer, sei lá, pegava qualquer aula no meio, lá tem um aluno que fez um índice, né, eu acho que é um site aí que tem um índice de todas as aulas do curso, ou de quase todas, e eu começava a ver lá aula 400, aula 300, e gostei muito. Para mim, foi, pô, cara, isso aqui é um negócio infinito, né? Porque é muita aula, cara. E qualquer uma no meio que eu pegava, aquilo transformava demais a minha concepção. Eu falava, pô, esse cara aqui fala coisas muito importantes, muito vivas, mas ainda eu não sabia que tinha um encadeamento as aulas. E mais uma vez foi esse meu primo. Eu falei, depois eu falei, eu falo muito pouco com esse primo. Mas quando eu falo com ele, ele falou uma coisa importante. Ele falou assim: e aí, que aula você tá? Eu falei: ah, cara, eu tô vendo as aulas aleatoriamente. Ele falou: não, cara, você tem que ler, você tem que ouvir as aulas a partir da primeira, segue uma ordem. E depois eu comecei a fazer isso. Então, eu, como professor lá na Unespar, professor de história, comecei a fazer o curso. Então, comecei a ouvir as aulas e aquilo, pô, nossa, eu acho que eu estava na aula 15, eu já estava no avião, já vindo para Portugal. Já falei, meu, eu quero uma coisa diferente da minha vida. E realmente foi isso. E daí, isso aí já faz 2 anos que eu vim para Portugal. E desde então eu estou ouvindo as aulas desde da 1. Eu não ouço com a regularidade que eu gostaria. Na verdade, regularidade sim, todos os dias, mas muito pouco, sei lá, meia hora, 40 minutos. Então, assim, eu ainda não estou assim, muito avançado no curso, né? Não cheguei ao fim ainda, não estou nem no meio, mas eu tenho feito e, tipo assim, é uma coisa muito importante para mim. E, assim, eu acho que eu devo estar aí na aula, sei lá, 98, coisa assim. Acho que 98, 99, acho que eu já entrei no 99. E estou seguindo a ordem e está, assim, muito, muito esclarecedor para mim. Tá? Então, foi nesse momento que eu cheguei, assim, no curso. Eu estava ali como professor, já tinha feito essas 2 pesquisas e tal, mas quando eu comecei a ver que tinha uma filosofia do Olavo de Carvalho, eu não sabia. Eu imaginei que ele fosse um mero comentador de filosofia. Eu não sabia que ele mesmo tinha uma concepção. E quando você vai ouvindo as aulas e vendo a concepção ali, é muito difícil não concordar com aquilo. É muito difícil você não se deliciar. Ainda mais uma pessoa como eu, que vivia um bom tempo no meio da universidade, vendo palestras e lendo livros assim, a hora que eu ouvi uma coisa que era profunda e também conciliava muito bem com a questão do cristianismo. Foi assim muito importante para mim juntar filosofia, conhecimento e cristianismo. Porque, como eu disse para vocês, lá no mestrado era completamente separado. Depois aproximou um pouco. Mas depois, quando eu vi que tinha uma filosofia, uma coisa assim que aproximava muito, para mim foi muito, muito libertador. Tá? Então eu vim para Portugal, foi no começo de 2018. Vim para cá, como eu disse, assim,
por mero interesse cultural e interesse pelo país. Vim aqui com minha esposa, um filho pequeno também, meu filho tinha 2 anos. A gente veio aqui, juntei um dinheiro, né, vendi o meu carro no Brasil, vim com dinheiro para viver por um tempo até conseguir alguma coisa aí. E daí depois eu acabei passando nesse processo aí para ser pesquisador na Universidade de Coimbra. Bom, até falar um pouco sobre isso. Vou tomar mais uma aguinha aqui. O que aconteceu? No meu doutorado, eu decidi estudar a teologia do João Ferreira de Almeida, desse tradutor da Bíblia. Não foi bem a teologia. O que acontece? Eu comecei a estudar o assunto, a tradução dele, e eu descobri que ele tinha outros escritos além da tradução da Bíblia. E eu comecei a estudar esses outros escritos. São escritos teológicos, mas assim, são escritos de polêmica religiosa, polêmica típica do Concílio de Trento, católico-protestante. É o conflito ali da Reforma, e o tradutor João Ferreira de Almeida, ele é calvinista, ele é vinculado à Igreja Reformada Holandesa, e ele é tipicamente anti-Concílio de Trento. Então ele pega ali e ele é um polemista anticatólico, vamos colocar assim. Tá? Então eu comecei a ler os livros dele, comecei a estudar a teologia, a perspectiva religiosa e teológica que estava por trás, a perspectiva polemista que estava por trás da tradução da Bíblia. Meu doutorado foi basicamente isso. E assim, eu tive também eu falo sorte, né, mas é que envolve sorte e envolve também você conseguir farejar algumas coisas. Eu consegui descobrir um tratado desse João Ferreira de Almeida que estava desaparecido, estava esquecido. É um tratado longo, tem cerca de 600 páginas, se bem que o livro não é grande, assim, é um livro pequeno, assim. Mas tem só 3 exemplares no mundo, 2 estão na biblioteca Nacional dos Países Baixos, tem também um exemplar em Washington, numa biblioteca nos Estados Unidos. E eu descobri esse livrinho dele, também consegui descobrir um manuscrito do Novo Testamento dele, então fiz várias descobertas no meu doutorado. Mas assim, no doutorado eu pesquisei a questão teológica, assim, os escritos polemistas do tradutor da Bíblia, para ver de que modo que o trabalho de tradução estava vinculado a uma visão de mundo, uma visão religiosa, uma visão anticatólica, vamos colocar assim. Tá? E daí, só que o que acontece? No meu doutorado eu não pesquisei a tradução em si, a tradução dele. Eu pesquisei mais assim, o sentido da tradução, você está entendendo? Eu não pesquisei o texto. Então, assim, foi por isso que eu preparei uma nova pesquisa focalizada no texto da Bíblia portuguesa e na questão editorial, porque, assim, essa primeira tradução da Bíblia ela tem várias primeiras edições, uma primeira saiu com defeito, uma segunda foi revisada por estrangeiros, então, tem toda uma polêmica sobre as primeiras edições. Então, eu fiz um projeto sobre isso, eu me candidatei aqui para a Universidade de Coimbra, num processo de contratação para pesquisar, para investigador, né, para pesquisar isso, e acabei sendo aprovado. Então, hoje eu faço uma pesquisa sobre essa primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa e sobre uma crítica textual. Vamos colocar assim, eu faço uma crítica textual dessa primeira tradução da Bíblia em português. Tá? Só para resumir, não quero entrar muito nisso, porque também não é o objeto aqui, o objetivo, mas assim, qual que é o meu objetivo nessa pesquisa na Universidade de Coimbra? Eu estou tentando entender de que bases, de que fontes textuais que esse Almeida fez a tradução. Porque assim, ninguém sabe se ele consultou o grego e o hebraico, ou se ele se baseou na Bíblia castelhana, ou se ele se baseou na Vulgata, ou se ele usou a Bíblia holandesa, muita gente diz que ele usou a Bíblia holandesa. Então a ideia é justamente essa, ver o que é essa tradução? Ela é baseada no que, afinal de contas? Ela é baseada nos originais, grego e hebraico? O que é? Então a ideia é essa, é o projeto que eu tenho desenvolvido, tá? Então assim, mas no momento em que eu comecei a fazer o curso do Olavo de Carvalho, qual que foi a minha impressão ali em relação à minha vida intelectual? Onde que eu tinha chegado até aquele momento? E eu falo isso assim, eu falo até com orgulho que fez bem para mim saber disso. Até o momento eu não sabia de nada. Eu até falei para vocês, conhecimento de literatura, eu não tenho. E até conhecimento de história, tenho nada. Porque assim, a gente acaba fazendo uma pesquisa de mestrado muito específica. No doutorado também é muito específico. Então, assim, eu acho que foi uma injustiça o governo brasileiro me dar o título de doutor. Porque não sou doutor em história, na verdade eu não sei. Porque eu até li várias coisas, li muito, mas sabe, tudo muito confuso. Você está entendendo? Então, assim, para mim foi muito libertador começar a fazer o curso do Olavo de Carvalho e ver que eu não sabia de nada. Sim, eu nunca li os clássicos da filosofia. Literatura, li muito pouco. Então não acho justo dar o título de doutor. Mas hoje em dia é assim, eles pegam e dão um título de doutor para um jovem.
é tudo parte de um sistema, sabe? E eu me insurgi contra isso, sabe? Eu até tenho esse título, mas para mim ele não é verdadeiro, está entendendo? Eu quero realmente me tornar alguém douto, e não alguém que o Estado brasileiro deu o título de douto, porque no caso hoje é isso. Então, assim, a sensação que eu tinha é que eu não estudei nada até hoje. O que eu estudei foram pontos específicos e um monte de coisa mal conectada. Então, a ideia é que, assim, a minha vida intelectual está começando agora. Porque agora, fazendo o curso do Olavo de Carvalho e continuando nessa questão de desenvolver autonomamente um negócio, na minha autonomia, eu estou desenvolvendo. Então, assim, eu já tenho, assim, um quadro. O que eu quero estudar até o fim da minha vida. Isso já tá assim, estruturado para mim. Mas eu mal comecei. Eu tenho ali uma lista, sei lá, de uns 50 autores fundamentais. Estou lendo o primeiro. Estou lendo agora, comecei agora, sabe o que eu estou lendo agora? Aquele da Vida Intelectual do Antonin Saint-Lange. Pô, como que eu não tinha lido um negócio daquele lá antes? Cara, aquilo lá eu tô lendo, eu tô bebendo aquilo, sabe? Tá demais. Comecei agora, sabe? Então, tô lendo, tô começando agora. Então, assim, tipo, é como se eu tivesse começado a estudar agora, e essa é a verdade, sabe? O que eu fiz antes serviu como preparação. Serviu como um test drive. O estudo começa agora. Né? Então, estou começando a ler agora as coisas, né? O curso eu já estou fazendo. Tá? Mas aqui, só para concluir, né? Não quero também tomar muito tempo de vocês, mas só para concluir, falar um pouco sobre de que modo que o curso do Olavo, alguns pontos, assim, de que modo que aquilo me deu um ar, me deu uma vida, sabe? Fez bem para mim. Então, assim, primeira coisa, eu senti que a forma como o conhecimento é apresentado, os autores e a própria filosofia dele, é como se conectasse a parte intelectual com a realidade. Parece que antes estava desconectado. Então, assim, é uma sintonia, uma coisa que as coisas se conectam, sabe? Então, assim, não se trata de exercer um papel social como pesquisador, entendeu? Como professor, como estudioso. É realmente ser alguém e buscar um conhecimento verdadeiro dentro de você, está entendendo? Uma coisa que o próprio Olavo fala muito disso. Não se trata de explicar para os outros. É uma coisa que você sabe. E essa sintonia, essa harmonia entre o saber e o ser. Tá entendendo? Porque acho que essa desarmonia, quando você começa a estudar uma coisa que está desconectada de você, da sua alma, eu acho que faz mal, cara. Deve gerar doenças isso. Doenças psicossomáticas. Você acaba criando um papel social que não está em sintonia com o seu ser. Entendeu? E eu fui. Na universidade é muito assim. Você vai construindo uma coisa que não está saindo de dentro de você de verdade. Né? Então, o curso do Olavo, para mim, assim, é uma coisa que foi libertador. Porque hoje, por isso que eu falo, agora que eu estou construindo a minha vida intelectual, porque agora eu estou lendo as coisas com essa ótica. Sou eu. É a minha individualidade. Eu não preciso explicar isso para ninguém. É eu. É a minha constituição enquanto indivíduo. Né? Então, ele fala muito, por exemplo, dessa paralaxe cognitiva. Eu acho que, assim, se libertar disso, né? Eu também não vou também entrar em minúcias sobre esses pontos, que, como eu disse, eu também estou desenvolvendo o curso, eu ainda não sou um especialista nisso, até quero ser um dia. Então, assim, talvez eu mesmo fale em alguma coisa aqui do que eu estou falando. Mas a sensação que eu tenho é a seguinte, que essa questão da paralaxe cognitiva, quando você vai construindo um discurso que ele não parte de você, não parte da sua percepção, não parte da realidade, é uma coisa ou vinculada a um papel social, ou um mero jogo de palavras para você tentar colocar racionalmente alguma coisa ali, de acordo com o contexto, tudo isso vai gerando uma coisa morta, uma coisa vazia, uma coisa deprimente, e eu acho que faz mal para o corpo, tá entendendo? Sinceramente, eu acho que faz mal para a saúde. Então, assim, que o curso dele está me libertando disso, é fundamental sair desse tipo de conhecimento que é uma mera construção de palavras, uma mera combinação de palavras, é urgente, sabe? Então, para mim, está sendo fundamental. Casou muito bem com o que eu sempre almejei, sabe? Eu nunca quis, assim, ser um profissional, No fundo do meu coração, eu sempre quis realmente saber e entender as coisas. E o caminho é esse aí, sabe? Você tem que ser uma pessoa, uma alma que está aspirando por isso e uma alma que está falando. E se você for um papel social, uma coisa superficial, acho que a paralaxe cognitiva simboliza isso aí, é você fazer uma combinação de palavras que não tem raiz, sabe? É uma coisa que está vazia e está
E está flutuando por aí, mas não tem raiz, não está vinculado ao mundo. Tá? Então eu também já falei um pouco sobre isso, pode falar. Isso mesmo, Luiz. Eu acho que a sua própria apresentação reflete bem, né? Nós temos a impressão de ouvir alguém que fala com o coração na mão, né? Como diz o professor Olavo. Uhum. Agora, uma coisa que é muito interessante, né? O que você disse sobre esse preconceito que existe na academia, né? Contra o professor. Eu vejo que na França isso é um pouco diferente, assim, aqui mesmo, apesar, né, de todos os problemas que existem também, né, não é como se no Brasil fosse tudo ruim e na Europa tudo é perfeito, mas aqui a autoridade ela se dá muito mais pelos livros que a pessoa publicou do que pela trajetória dela dentro da academia, né? O próprio Camus ou o Houellebecq nos dias de hoje, todos os intelectuais que estão em evidência nas grandes mídias são pessoas que escreveram livros importantes, não necessariamente pertencendo à academia ou, sabe? Então, isso é uma das diferenças que existem entre Europa e Brasil. E é isso aí que você vê o tamanho da miséria brasileira, né? Porque, assim, acho que é muito maior no Brasil, porque até em Portugal, por exemplo, uma coisa que eu senti aqui, que eles dão um jeito de fazer com que sejam valorizados os intelectuais que produzem com qualidade, não com quantidade. No Brasil é muito assim, os caras produzem um monte de artigos, escrevem um monte de coisa vazia, um monte de paralaxe cognitiva, tá entendendo? E publicam um monte. Então, assim, por que eu consegui ser aprovado nesse negócio aqui na Universidade de Coimbra? Mas justamente por isso, porque eu publico pouco, eu não tenho muita coisa. Mas o que eu publiquei ali foram realmente coisas importantes, descobertas importantes. Então, aqui em Portugal, eles já chegaram no momento também de construir uma coisa que tente minimizar essa máfia dos artigos, sabe? Dessa produção, assim. O ser humano ele é inteligente para as coisas ruins, né? Então, assim, se tem um sistema que valoriza a publicação de artigo, vai lá, os caras publicam milhares de artigos com um monte de abobrinha. Então, os caras dão um jeito. Então, assim, eu acho que, como você está dizendo, na França já tem uma capacidade melhor, né, de selecionar. Pô, o cara que publicou uma coisa que faz impacto no mundo, é isso que é importante. Agora, no Brasil, o negócio é tão invertido que quando tem um que realmente só fez isso, por exemplo, o nome do Olavo de Carvalho não está lá no Cielo, né, na plataforma de artigos, porque aquilo é uma máfia de artigos, né? O cara tá fora, Google Scholar. Ou aquela coisa assim, né? Um pesquisador vai citando o outro, né? Isso, tipo aquele clubinho para ganhar mais citações em revistas e ganhar mais pontos, e aí ele fica melhor colocado em um ranking, e aí ele vai conseguir mais bolsas, né? Exatamente. No final das contas é só um meio. Você vê então, uma coisa que... Só isso já seria horrível. Agora, o pior é que na hora que aparece o intelectual de verdade, os caras ainda escracham. Falam, o cara não é intelectual porque ele não tá na máfia dos artiguinhos. Rapaz, isso aí se chama broderagem. É, broderagem. A broderagem, né? A coisa é feia, cara. Mas, ó, agora, você... Fala aí. Eu vou falar só, Eric, o seguinte, você falou assim, desse negócio de falar com a alma na mão, né? Mas é verdade, porque assim, você tá vendo que o jeito que eu tô falando aqui sou eu mesmo, vocês perceberam, não é? É eu. Como é que eu consegui isso? Por causa do curso do Olavo de Carvalho. Porque eu também estava no discurso vazio. Eu também estava. Eu apresentei um monte de coisa ruim. Por quê? Porque não era eu falando. Então você vê como faz bem você conhecer essa filosofia, e não é a filosofia do Olavo de Carvalho, é como se fosse a verdade, você está entendendo? Porque acho que tem até alguém que disse isso, talvez o próprio Sertilange. Todo mundo que é inteligente, todos os intelectuais de verdade falam a mesma coisa. Porque é a verdade, você está entendendo? É uma filosofia que tem o poder de devolver a integridade ao indivíduo, né? Isso. Então, eu lembro quando você chegou no grupo, Luiz, e você perguntou assim, como é que é as regras do grupo? Aí o Felipe falou assim, ame a verdade e faça o que quer, né? Pô, na hora que o Felipe falou isso, eu falei, cara, esse grupo aqui é o grupo certo, né, cara? Porque eu fiquei feliz demais de ouvir isso. Eu até perguntei assim, porque eu pensei, sei lá, às vezes não pode gravar áudio, sei lá, às vezes os caras têm alguma coisa aqui que eles não gostam, né? Vou perguntar, igual quando você entra numa cela na cadeia, você pergunta pros caras, né? Como é que é as regras aqui? Você não fazer uma coisa errada, né? Então eu entrei ali e falei, vou perguntar, o cara deu a melhor resposta, e é bem isso mesmo, né, cara? E é assim que eu me sinto hoje, né? Porque eu posso falar o que eu quiser, porque eu não tenho nada para esconder de ninguém, eu sou eu mesmo, né? Tem um aspecto na sua biografia que é muito interessante, que é esse envolvimento com a igreja evangélica, né? Assim, logo que você conheceu a sua esposa.
porque me parece que é um fenômeno muito comum, assim, muitas pessoas que viviam no Brasil ali nos anos 80 e 90, né, acabaram indo para a igreja evangélica e no curso online de filosofia, muitos acabaram indo, né, pro COF, assim, ou alguns se converteram ao catolicismo, outros continuaram protestantes, mas me parece que essa experiência com Deus faz nascer dentro da pessoa esse desejo pela verdade, né? Isso eu também vivi e conheço outras pessoas que viveram, mas na medida que você vai se envolvendo com a rotina formalizada da religião evangélica, parece que é como se existisse assim a igreja, o reino dos céus, a história dos profetas, né? Tudo que aconteceu em Israel, mas assim, tudo que existe no mundo, as ideias em circulações, as ideologias, a ciência, o direito, a política, tudo isso não existe, né? Assim, é como se você vivesse duas vidas. Você está dentro da igreja, ali você é você mesmo, você fala com Deus, né? Mas quando você sai dali, você assume um papel totalmente desconexo, assim, não é muito... isso é uma das coisas que me levou para fora da igreja, justamente porque eu queria ver aonde Deus está dentro da cultura, aonde que ele está no direito, aonde que ele está na história, saca? Não, tem essa sensação também, porque realmente, o que eu sinto? Que a igreja brasileira, seja católica, seja evangélica, o que quer que seja, ela também foi muito ferida pelos problemas culturais brasileiros, né? Então, assim, a gente tem que restaurar, né, uma fé, uma percepção individual que vai ter que também furar essas questões institucionais e quadradinhas, entendeu? Então, realmente, do jeito que você falou, era assim que eu me sentia também. Às vezes, assim, vinculado à igreja, e não estava nesse que você colocou, né, o Eric, né? Questão da integridade do indivíduo. Então, acho que eu sofri muito com isso, e até agora estou tentando me reconstruir, porque isso tem que ter a vida intelectual e também a vida religiosa, porque faz mal, cara. A impressão que eu tenho é que até, como eu disse, fisicamente, para a saúde do corpo, esse negócio de você ter duas vidas, cara, seja uma vida intelectual e uma religiosa, separado, isso não é bom, né? Então, eu tenho tentado fazer isso na questão religiosa. Depois também vou falar um pouco mais sobre essa parte religiosa aí. Eu acho. A questão assim também meio delicada para mim, pode falar. Vocês estão me escutando? Sim. Escutamos, pode falar, Douglas. De volta no banheiro aqui da Lituânia. Tá na Europa aí já. Que bom. É isso que você vê no Olavo, uma figura inteira, né? Um homem completo, assim, que tem a vida intelectual dele como a salvação da alma. Né? Ele mesmo fala isso. E a religião... Ele falou isso numa aula, cara, que um índio Xingu, ele é mais orientado do que o homem moderno, secularista, ateu, aqueles moderninhos e tal. Ele é mais orientado do que esse cara. Porque a religião, ele tem esse papel de te dar uma orientação no mundo. Né? E se você não tiver uma orientação no mundo, é difícil até para você levar uma vida intelectual, porque sobre o que você está falando se você não acredita em uma verdade? O que você está pesquisando? Do que você está... Entendeu? Então, eu acho que a importância da religião para o homem, eu acho que ela é essencial por causa de te dar uma orientação no mundo, né? Te deixa um ser humano inteiro, né? Claro, e também foi isso aí que eu estava falando da minha experiência, né, na universidade, né, como pesquisador, como professor. E realmente eu não queria fazer uma coisa que me... Assim, que não tivesse no centro essa questão da salvação da alma, né, da vida eterna, essas coisas que, na verdade, essa é a preocupação central de todo mundo. Só que algumas pessoas aprendem a viver ignorando isso, né, como se isso não existisse. Então vamos fingir que isso não existe, porque se você ficar pensando nisso toda hora, você não vai conseguir viver. Só que eu queria pensar nisso, eu queria resolver isso, entendeu? Então, a minha ideia foi justamente tentar conciliar essas coisas, e por isso que o curso do Olavo, caiu como uma coisa muito boa para mim, porque eu estava procurando isso. Eu estava procurando desenvolver uma vida intelectual que não fosse assim, não, a minha salvação, a salvação da alma, a vida eterna, né, o depois da morte,
Isso aí eu penso depois, agora eu vou estudar aqui alguma coisa da história. Eu tô querendo saber de história, tô querendo saber da minha alma, né, das coisas, do sentido da vida, você tá entendendo? Então, assim, depois que eu tenho isso resolvido, aí as outras coisas vêm acrescentando e podem servir a isso, e podem se harmonizar com isso. Mas o que fazia muita falta para mim, e que o curso do Olavo meio que fechou isso, foi essa parte não pode estar descolada, né, essa parte que a gente chama de fé, de religião, mas que seja, tem outro nome, filosofia, sei lá. Mas isso tem que estar bem resolvido no seu ser, que é quem é você, o que você, para onde você está indo, né? A questão da sua concepção de vida. E depois a parte intelectual é um complemento a isso, né? Não pode ser uma coisa vazia, tá? Mas só para concluir, eu tenho só mais uns 4 pontinhos aqui. Quanto à colocação do Douglas, o professor Olavo sempre diz mesmo que a frase que mais o impactou do livro de Sete Anjos foi lembrai-vos que sois um consagrado. Porque esta frase mudou completamente o entendimento dele sobre a vida intelectual. Foi por esses comentários que o Olavo fez desse livro que eu decidi tomar ele como a minha primeira leitura assim, fundamental. E realmente, a hora que eu li o primeiro capítulo dessa obra Vida Intelectual, eu falei, pô, isso aqui, como que não tá todo mundo lendo isso, né? Porque assim, é revolucionário e tipo, é como se você estivesse tomando um remédio para uma doença que você nem sabia que existia, né, que estava dentro de você, porque você estava levando a vida intelectual, até às vezes você tem boas intenções, mas tudo desconectado, tudo confuso, tudo nebuloso. Né? Tanto que esse livro que ele sempre recomenda em primeiro lugar para todo mundo, né? E é um livro Olavo simples, recomenda um livro, né? ele recomenda esse. É um livro simples, um livro leve, só que acontece, como ali o cara fala um pouco de Deus, né, tal, o pessoal já joga fora. Os caras estão perdendo, cara, porque isso que eu falo, se você tirar essas coisas, eu até acho que um cara que não seja cristão, que seja um ateu, tem que ler esse livro, porque o livro tem dicas fundamentais. Mas o pessoal é ateu, lê lá Deus, os caras já jogam fora. Porque os caras são, esse negócio que eu falei, de colocar as coisas numa caixinha. Tá? Mas deixa eu só tratar mais 4 pontos aqui, porque eu também não tenho muito tempo, quer ver? Aqui já são 8h40 já. Eu só vou tratar mais 4 pontinhos aqui e já, quer ver? Daí a gente conversa mais um pouco, quer ver? Tá, uma coisa que eu até já falei aqui. O do curso, o que me chamou muita atenção e que me fez muito sentido para mim? Porque assim, pelo menos, nós como cristãos, né, quem é cristão, tem uma força muito grande, às vezes, no cristianismo para você não se intelectualizar. Mais ou menos assim, você já tem a fé, cara, você já está salvo, você não precisa de nada. Então, às vezes, as pessoas não falam isso, mas, por exemplo, já aconteceu de eu estar lá no Brasil numa conversa assim, e alguém falar assim, mas por que você estuda essas coisas? Estuda para um concurso, para você passar num concurso, você é tão estudioso, por que você não estuda para um concurso? Assim, eu estou estudando num outro universo, entendeu? Mas você é cristão, tipo assim, lê a Bíblia só, ou faz aí alguma coisa, sei lá, suas orações, questão do conhecimento, isso aí quando você estiver aposentado, você busca isso, né? Então o pessoal não entende muito, e às vezes para o cara que é cristão tem uma força muito grande para ele se embrutecer, se emburrecer, entendeu? É o subdesenvolvimento falando, né, cara? E parece que é uma força social muito grande, cara. É uma força social muito grande, porque tem muita gente que, direta ou indiretamente, fica te forçando a isso, e é muito constrangedor. E às vezes nem sei, mas talvez até o fato de eu ter fugido para Portugal, às vezes foi para fugir disso. Eu não sei, teve várias razões para eu vir para cá. Mas às vezes o ambiente onde a gente está ali que fica sutilmente te dizendo, não estuda, fica burro, procura só um empreguinho, fica tranquilo. Isso faz mal, sabe? Então é uma coisa que te desanima. E uma coisa que eu percebi, assim, que pelo menos da forma como o Olavo de Carvalho coloca a questão da filosofia, do conhecimento, a busca do conhecimento, primeiro, é uma questão assim urgente. Aí, cara, é uma questão de vida ou morte. Tá? Pode falar, cara. Eric, tá com o microfone cortado? Tá, então eu vou continuar aqui, tá? Que é uma questão de vida ou morte e que é uma questão assim, parece que é muito próprio da constituição humana o saber, sabe? E essa negação do saber é uma coisa que não é natural. A gente se acostumou a isso, se tornou meio que normal, mas não é natural. Então a busca do conhecimento é uma coisa assim, faz parte da sua humanização, você tá entendendo? Então isso que fez muito sentido para mim. E também essa
própria definição de filosofia do Olavo de Carvalho, né, a busca da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa, isso para mim foi assim, fechou, era isso aqui que eu estava, era disso que eu estava sentindo falta e eu não sabia, essa unidade, essa coesão, sabe? E que não é uma coesão assim de pessoas inteligentes, é uma coesão humana. Você não precisa ser um intelectual, você pode até ser um analfabeto, mas isso aqui você tem que ter. Tem que ter a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Você tem que buscar isso. Porque depois as coisas começam a ficar deslocadas, você se torna irracional, desumano. Estava até pensando, às vezes, todas essas atrocidades, genocídios, as coisas que acontecem, o que acontece? A pessoa perdeu esse vínculo, essa noção dessa unidade, e por isso que consegue, às vezes, sei lá, obedecer ordens aí de superiores e fazer coisas absurdas, porque o cara perdeu a humanidade. Tá entendendo? E agora só, por exemplo, o Olavo de Carvalho, resumindo assim, alguns pontos da filosofia dele, né, a questão do conhecimento por presença, método da confissão, a questão da imortalidade, a consciência da imortalidade da alma. Tudo isso são pontos que revelam assim, a grandeza, a seriedade do assunto, a maturidade. Não é uma brincadeira. Não é um jogo, não é um passatempo. Então, tem muito essa ideia de que a leitura, o conhecimento é por passatempo. Não é, isso é a sua existência nesse planeta. Você vai gastar a sua existência nesse planeta fazendo o quê? Se divertindo? Tudo bem, é legal, mas é pouco. Porque a gente tem que buscar entender onde a gente está, entender o que a gente é. Pô, e esse negócio da imortalidade da alma, isso aí, tipo, botou isso na filosofia, e é interessante, porque isso não é a filosofia do Olavo de Carvalho. Isso aí, o Olavo de Carvalho é simplesmente, ele parece um ET para o mundo brasileiro, porque o mundo brasileiro se bestificou, se bestializou. Ele está falando tudo que já foi falado pelos grandes filósofos. O cara está simplesmente sendo uma voz da filosofia normal. Só que, como se tornou tão aberrante a filosofia, ninguém nem sabe mais disso. O pessoal está tão preocupado com coisas que não fazem o menor sentido, afinal de contas, que vem o Olavo de Carvalho falando como Sócrates, falando como Platão, como Aristóteles, como os grandes da filosofia, acha que ele está errado, ou que ele é analfabeto, ignorante. A mesma perseguição a Sócrates tem a ele também, é a mesma coisa. Parece que a verdade é sempre assim, né? O pessoal curte sufocar. E só mais uma coisa que foi importantíssima para mim, e que tem sido só agora... Rapidinho, só rapidinho. Pode colocar, pode colocar. No país onde Marcia Tibur é filósofa, né? Exatamente, hein, cara. Aquilo lá, hein? O negócio é deprimente, né, meu? Tipo assim, ela fugiu do debate com o Kim Kataguiri, né? Não, é inexplicável. Porque, tipo assim, são malandros. É assim, num debate com um fascista, a mulher ficou morrendo de medo de debater com aquele menino, com o japonesinho. Mas é isso que aconteceu com a intelectualidade toda. Quando o Olavo surgiu nos anos 90 e depois escreveu aquele livro Imbecil Coletivo, denunciando a imbecilidade do brasileiro. Os caras não quiseram debater com o Olavo, eles ficaram com medo de debater com o Olavo. Que nem a Marcia Tiburi já chegou a um ponto de ficar com medo de debater com o Kim. E foi medo mesmo, porque ela fala, finge que foi coragem. Eu tive coragem de sair na rádio. Foi por medo. Então o que eles fizeram? Eles tentaram esconder, abafar o Olavo o máximo possível, entendeu? Porque era uma ameaça para eles. É porque também nesse ambiente, quando chega alguém cobrando que esteja ali a pessoa, o indivíduo, eles se desesperam. Porque estão muito acostumados com assumir um papel que fala de um determinado jeito, que usa determinados conceitos, e vai naquele joguinho que todo mundo faz isso, é um teatro. Na hora que chega um cara ali e fala assim, não, mas e você? O cara fica surtado. Quando é um aluno que faz isso, um jovem, adolescente, o que os caras fazem? Eles humilham o cara. Por quê? Porque eles fingem que está tudo bem. Você tá entendendo? Então é um negócio... É um teatro mesmo. E uma coisa que eu nunca me conformei, mesmo antes de tudo isso aí, eu nunca me conformei a entrar nesse teatro. Sabe? Confesso, às vezes eu até, tipo assim, fui movido a isso. Existe uma pressão muito grande, mas eu nunca entrei nisso de cabeça. E tem gente que entra de cabeça. O cara que cresce na vida universitária é o cara que consegue assumir um papel e não importa quem ele é de fato e quem ele é na alma. O importa se ele consegue disfarçar melhor. Se você consegue apresentar, dar uma aula, disfarça ali, faz um discurso. Eu não entro nesse jogo, sabe? Porque isso aí é doentio.
Assim, como eu tinha dito, né, a filosofia do Olavo como ponto de chegada e ponto de partida. Ponto de partida para mim é assim, onde eu estou agora. Eu estou partindo disso para construir uma vida intelectual. E o que foi fundamental para mim vendo nesse curso, né, e ouvindo e conversando com outras pessoas? A capacidade de hierarquizar os conhecimentos, hierarquizar os autores, ordenar. Como eu disse para vocês, antes era tudo muito confuso. Vários autores, tipo, era uma coisa assim, muita coisa para ler, uma coisa desconectada da outra. Parece que todos os autores são importantes, ou seja, acaba nenhum sendo importante, porque como tudo é importante, você não sabe, por exemplo, você não sabe o que é mais importante. Ler um artigo que foi publicado essa semana numa revistinha científica ou ler a Suma Teológica do São Tomás de Aquino. Você acha que é tudo a mesma coisa. Você fala, é um monte de coisa que eu tenho para ler. O Olavo de Carvalho, você vê, fazendo o curso, você vê, existem coisas fundamentais e existem muitas coisas que você tem que jogar fora. Muita coisa. E aquele negócio, o próprio Sertilange coloca no livro lá, você hierarquizar as leituras. Tem coisa que é fundamental, tem coisa que é o fundamento, o seu fundamento. Tem coisas que são leituras informativas, tem outras que são leituras de especialização, tem vários tipos de leitura. Então, hierarquizar é fundamental, organizar. Né? Então, eu estou partindo agora disso. Então, como ponto de partida, o que eu estou fazendo agora? Aí é assim, eu, enquanto indivíduo, é o caminho que eu estou trilhando, porque eu sinto assim que não se trata de se tornar como o Olavo de Carvalho, ele é um só, né? Ele teve a trajetória dele. Agora, cada um tem um caminho intelectual, sabe? Não adianta também a gente querer fazer igualzinho ele, cada um é um. Então, eu estou trilhando um caminho que eu separei as coisas que eu quero estudar de acordo com os meus interesses. Qual que é a minha viagem hoje? O que eu tenho? Eu tenho, assim, história do cristianismo, é isso que eu curto. O cristianismo primitivo, sabe? Os grandes autores do cristianismo, isso me interessa muito, principalmente a questão da Bíblia, da formação da Bíblia, né? A constituição ali do cânon, sabe? Essas coisas me interessam muito, né? Então, os primeiros séculos da igreja, já tenho lido alguma coisa, li algumas coisas assim, mas ainda, como eu disse, eu estou começando. Mas, assim, esse é o meu eixo norteador, sabe? O que eu gosto é isso e o que faz sentido para mim é isso. Aí também, a filosofia, né? Pelo menos os clássicos. Como eu disse para vocês, eu ainda não comecei, eu não li nada, cara. Eu li pouquíssimo. Aí li uma coisa ou outra. Mas agora que eu estou começando a estruturar a minha vida intelectual. Então, assim, a filosofia, pelo menos os principais ali. Literatura também. Eu lembro que, assim, foi até antes de eu começar a fazer o curso do Olavo de Carvalho. Teve uma vez que eu comecei a fazer um curso de espanhol, mas um curso bem fraquinho, assim, um curso gratuito, era numa escola pública lá na minha cidade, no Paraná. Eu comecei a fazer assim, sei lá, por interesse profissional. Eu falei, vou fazer um curso de espanhol, era gratuito. E a professora lá, super gente boa, me deu um livro do Miguel de Cervantes, contos. Eram contos. Eu já tinha lido um pouquinho do Dom Quixote, né? Mas ela me deu uns contos. Eu falei, comecei a ler aquilo em espanhol. Cara, eu li aquilo, eu falei, isso aqui é fundamental. Pô, Miguel de Cervantes, né? E assim, eu ainda não li o Miguel de Cervantes, mas tem que ler isso. Eu li ali um continho ou outro. Então, assim, literatura, é fundamental. E a hora que a gente vê a importância que o Olavo de Carvalho dá para isso, contrasta com a pouca importância que o mundo dá e que a própria universidade, né? Porque, como eu disse para vocês, eu tenho o título de doutor, eu nunca li nada disso, ou seja, é uma fraude, tá entendendo? Eu sou parte disso. Vou falar a verdade para vocês, a minha pesquisa de doutorado tem até algum valor. Tem um valor. Eu fiz uma pesquisa lá, sabe? Fiz umas descobertas. Mas dizer que eu sou doutor em ciências, né? Porque esse é o meu título, né? Não é verdade, porque eu não li as coisas, entendeu? Então eu preciso ler, tô lendo agora. Já li um pouco de Camões, né? Os Lusíadas. Pô, mas o que é isso? É a obrigação de qualquer um de língua portuguesa, né, cara? Então eu tô nisso aí. Então, filosofia e literatura. E também questões políticas. Eu gosto também um pouco. Eu acompanho, tá? Mas eu quero ler, principalmente as coisas mais importantes, né? Então eu tô separando os autores que eu quero ler até o fim da minha vida nesses 4 pontos. Tem o eixo norteador, que é a história do cristianismo, né? Mas daí também filosofia, literatura e política. E daí eu vou colocando, tipo assim, só os melhores. Tipo assim, aquilo que... Por exemplo, o Olavo vai falando de autores, eu vou anotando. Para um autor entrar na minha lista é muito difícil. Tem que ter sido assim, alguma coisa que ele mencionou e deu muita importância. Porque eu também não quero ter uma lista muito extensa que para mim seja um empecilho, um problema. Eu quero realmente um caminho. Eu tenho ali, sei lá, eu tenho uns 50 autores que eu quero ler e ler muito bem. E
Não precisa ir muito além disso. Se a gente tiver lido muito bem as melhores coisas, eu penso assim, como que um ser humano pode passar por esse mundo sem ter lido Aristóteles? Cara, eu também fiz uma lista assim, bicho. Só que assim, com o passar dos anos, a gente vai atualizando, vai inserindo. Não, eu mexo. Se começa com 50, passa para 250 de um dia para o outro. Assim. Não, vai acontecendo. Tipo assim, eu tomo cuidado com a minha lista. Eu não mexo muito nela, mas assim, de vez em quando eu coloco. Mas assim, ali é só um começo. Tanto que tem autor ali que daqui a pouco talvez eu apague, porque às vezes eu vou ver que ali não é prioridade. Sim, mas é bom você ter tipo um caminho, que nem o Olavo fez lá com o Otto Maria Carpo, né? Ele pegou os autores ali e foi anotando, e até hoje ele tá seguindo. Ele fala que até hoje tem autor ali que ele anotou e não leu, né? Porra, eu comecei a estudar esse negócio da nova ordem mundial, cara. Eu fui começar a fazer a lista, começar a estudar a parada. Eu tive que chegar, caraca, parei, vou parar com isso tudo aqui. A lista tá enorme, tá muito grande, cara, a lista. Então, senão eu vou ficar tipo maluco, assim, vou ficar doido. Eu faço um trabalho de pesquisa que, tipo assim, eu tenho que ler os negócios que eu tenho que ler, eu tenho um trabalho a ser feito e tal, então eu não tenho muito tempo de ler outras coisas. Mas, tipo assim, sobra 30 minutinhos do meu dia, eu vou lá pro Sertilange agora, né, que eu tô lendo, e também tô lendo também o Orígenes, né, do cristianismo primitivo, né, do século II, III, aquela obra Contra Celso, que é um dos fundamentos da teologia da antiguidade. Estou lendo aquilo, então estou começando muito lentamente, e talvez daqui a pouco minha vida se organize melhor para eu conseguir dar prosseguimento mais a essas leituras, assim, que são leituras formativas, né? Agora, só para concluir, gente, é realmente agora a conclusão mesmo. É tipo assim, ó, só um parênteses. Acho que uma coisa que a gente não pode abrir mão, pelo menos na minha opinião, são os clássicos de literatura, por exemplo. Exatamente. Eu acho que os clássicos a gente tem que ler todos. Fazer um esforço para ler pelo menos quase tudo, né? Na minha lista de literatura lá também, eu só coloquei assim clássicos. Se tiver tempo de ler outras coisas, ótimo, né? Mas o tempo é curto, né, cara? E a gente nem sabe quanto tempo que a gente vai viver, né? Então tem que separar o que é fundamental. Eu não vou me conformar de passar pela vida intelectual, vamos colocar assim, sem ter lido pelo menos os Lusíadas inteiros. Eu já li bastante Lusíadas, eu adoro aquilo lá, só que eu não li inteiro até hoje. É indigno, tem que ler, né? Então assim, sobre o Olavo de Carvalho, essa personalidade, eu sinto assim, a importância dele é assim, por um lado, eu acho que o Olavo de Carvalho é simplesmente um filósofo normal. O que eu estou querendo dizer com isso? Ser um filósofo normal se tornou uma coisa tão rara no Brasil, tão excepcional, que a gente acha ele assim genial e tal. Realmente, é fundamental. Só que, tipo assim, deveria ter outros no Brasil como ele. O fato de não ter é porque o país está doente, a cultura está doente, então precisava. Ele é simplesmente um filósofo. Mas na hora que apareceu um filósofo, todo mundo ficou assim. Uns adoram, né? Uns acompanham e se aprofundam e tal, e outros rejeitam e acham que ele não tem diploma e não sei o quê. É por quê? Porque é um filósofo, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é assim que o Brasil hoje é muito honrado, né? Por outro lado, por mais que seja um filósofo e tal, deveria até ser mais normal ter um filósofo entre nós, mas por outro lado, o Brasil tem uma grande honra de ter esse entre nós, esse como um brasileiro. Por que eu falo isso? Pô, eu às vezes vejo vídeo de outras pessoas, por exemplo, o próprio Jordan Peterson. Eu gosto daquele cara, eu gosto. Mas perto do Olavo de Carvalho, não é ninguém, cara, sinceramente. A filosofia dele lá, o aprofundamento que ele dá ali, tipo, você vê que é um sábio, é um filósofo. O Jordan Peterson é legal, eu até nem conheço tanto, mas eu leio, eu vejo os vídeos, vejo as entrevistas, beleza. Mas, cara, nós temos no Brasil um cara, o Jordan Peterson, perto do Olavo, uma criança. Cara. Exatamente, é isso que eu tô dizendo. E eu falo isso e ninguém fica, tá exagerando. E o Ross Scruton também, por mais que o Ross seja um gênio, perto do Olavo, uma criança, cara. Eu também acho, eu tenho essa sensação de que nós temos entre nós uma pessoa importantíssima e que às vezes, assim, até às vezes entre os alunos, tem gente que não sacou. Tanto que assim, o Olavo de Carvalho tá vivo, nós temos a honra de ter esse camarada vivo aí. Porque olha só, vejam bem o que eu vou falar para vocês, cara. Depois que ele morrer, eu não sei o que vai ser de nós. Porque, cara, é importante, ele não só o curso, tudo bem, nós vamos ter o curso dele para ouvir. Tá tudo escrito, mas, cara, sim, mas sempre que acontece alguma coisinha na política, não sei o que, a gente fica esperando ele falar, para falar, vamos ver qual é a opinião dele.
Daqui a pouco não vai ter ele mais para falar, não. Vocês vão ficar perdidos, nós vamos ficar perdidos, porque ou a gente desenvolve a nossa vida intelectual autônoma, só que leva tempo, ou esse cara vai morrer daqui a pouco, nós vamos ficar que nem louco aí, vai ser uma briga danada, porque o pessoal depende muito dele, não deveria ser assim, tá? Então, assim, vamos tentar desenvolver a nossa e, como eu disse, é uma honra ter esse Olavo de Carvalho, cara, é honra, porque o cara é assim, meu, é importante, é de outro nível e eu não, assim, do que eu vejo por aí, do que eu leio, eu não vejo coisa desse tipo, não, tá? Pessoal, foi isso, obrigado, tá? E para mim foi uma grande honra, foi difícil esperar todos esses dias, né? Fazia tempo que eu estava querendo fazer essa apresentação e falar, mas para mim foi muito importante. Eu fico muito honrado de participar desse grupo. Obrigado pela oportunidade. Que bom. Foi maneiro. Valeu, muito bom. Tá. Quer encerrar a gravação aí, Carlos? Pô, vai acabar? Pode conversar. Então, se você quiser, pode até gravar, cara. Se vocês quiserem falar mais um pouquinho, ó, eu tenho mais uns 30 minutinhos. Vamos falar esses 30 minutos Pode aí, gravar, galera. que a gente faz umas perguntas sobre as coisas que eu falei aí. Beleza. Show de bola. Tava lembrando da tua trajetória, pensando, é uma trajetória parecida com a do Luciano. Emenda na vida, graduação, emenda no mestrado, já tropeça, cai no doutorado e é assim, ó. Acho que o nome desse uma coisa que vídeo... aconteceu meio natural, assim, sabe? Não fui eu que quis, era a única opção que tinha, mas assim, pelo menos no meu doutorado eu consegui fazer um negócio que fez sentido para mim, eu já fico feliz, sabe? É isso que ele fala para nós também, o Luciano aí, ó. Eu acho que o nome desse Aconteceu a mesma coisa comigo, cara. Eu um... só fiz isso porque era o único caminho. E era o mais nem lógico. no doutorado eu achei alguma coisa interessante. É tudo chato pra cacete. Eu acho que só quem alcança o Olavo é o Gisek. Que Zizek, rapaz. Não, mas acho que... Eu lembro desse cara, eu curtia ver os vídeos desse cara aí, mas... Faz tempo que eu não vejo esse aí. Porra, o Zizek é o Zizek na terra e Deus no céu pro Luciano. Zizek. Pô, eu gosto dele, cara. Ele me apresentou um monte de coisa boa. Não, ele é legal. Assim, eu não conheço muito, sinceramente, eu não lembro. Mas me parece que é ainda aqueles caras de esquerda inteligente, não é isso? É, exatamente. Tem, cara. O problema do Brasil não é os caras serem de esquerda. Os caras não têm cultura, mas os caras tão burro demais. Você pega um cara de esquerda igual ele, eu como professor lá na Unespar, eu levava vídeo desse Zizek aí. Cara, ele tem um livro sobre ópera, cara, que é muito bom, pô. E fala sobre cinema também, ópera, né? Sobre cinema. É sério isso, ó. O cara é um cara de esquerda bom. Aí não ia rolar um debate dele com o Olavo? Tinha que rolar, Rolou né? com o Peterson. Ele deu um couro no Peterson. Mentira, deu um couro nada, porra. O cara tava drogado, tomou uma surra. O Zizek tomou uma surra nesse... Não, mas tá gravado. Ele começou a criticar o manifesto comunista. Foi ridículo esse debate, pô. Tá gravado o debate? Sério? Tá no YouTube, tá no YouTube. Eu vou ver, porque eu lembro que foi anunciado. Cara, o cara não consegue refutar o Peterson nas coisas de manifesto comunista. É o Peterson que não consegue refutar o Zizek. O Peterson não conhece Hegel, pô. Mano, tu vai ver o debate, você vai ver que vexame, velho. Então vamos fazer um debate aqui, tá? Seguinte, Nesse debate, interpretando o debate. O Peterson chegou lá tentando, refutando a esquerda politicamente correta americana, como ele sempre faz. E o Zizek Só que ele se faz isso esqueceu também, de perceber que o Zizek não é a esquerda politicamente correta americana. O Peterson criticava o feminismo, e o Zizek falava assim, não, tá, eu concordo com tudo isso que você está falando, mas Marx não disse isso. É verdade. Esse Zizek aí, assim, não conheço muito, né? Mas eu vejo que é um cara inteligente, né, cara? Um cara com cultura, né? Mas cheira muito. Não, o cara tem um tique, né? Assim, ó. Olha aí. É isso aí, não cara. perdeu por pouco. Como é que o Olavo falou? O Olavo que falou, ele fez um post no dia, né? Um dia depois do debate, dizendo que o Peterson não perdeu por pouco. Eu acho que perdeu. Pô, eu acho que não perdeu por longe. Ficou ridículo aquele debate. Eu vou ver depois, que eu fiquei curioso na época. E depois tem um legal dele, não sei quem era apologeta, não sei, da época do Orkut, eu era, cara. Inclusive eu conheci o Olavo lá. E eu era... Pô, todo mundo que era apologeta era fã de Orkut, era fã do William Lane Craig. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Eu já vi o Olavo falando. Craig era um dos maiores defensores aí do cristianismo, nos debates contra ateus, ele arrasava. E é muito legal porque teve um debate dele com Jordan Peterson. E eu fiquei curiosíssimo para ver. Só que tinha uma mulher ateia no meio da porra do debate.
que cagou o debate todo, mulher chata dos diabos, velho. Cagou o Como que era o debate nome dela? todo. Maria? Sei lá o nome da porra da mulher, cara. E o Jordan olhava pra cara do William Craig e os caras se olhavam, que merda essa mulher tá fazendo aqui, velho. Enfim. Poxa, Luiz, que bacana, cara. A filosofia do Olavo como esse elemento que integrou, né, a sua carreira, a sua expectativa, me soou como sendo essa massa que integra as tuas peças, as peças da sua vida, né, cara? Foi. E assim, como professor, cara, era muito difícil, porque naquela época eu ainda não tinha isso. Então, assim, eu falo, cara, professor é o bicho que sofre, esses aí que vivem na paralaxe cognitiva, porque não é fácil manter isso. Lógico, eu não era tão assim. Eu sempre tive esse desejo de saber a verdade, de ser assim honesto, pelo menos. Mas assim, teve muitas vezes que eu tive que dar aula, pô, você tem que fingir um conhecimento, na verdade. Você tem que, pô, você também não pode fraquejar perante os alunos, né? Porque qualquer público que vê você fraco, os caras vão montar em cima. Então, tipo assim, eu colocava uma postura, falava ali e tal, e tipo assim, até interpretava os textos. Mas não era eu. Por exemplo, se fosse eu hoje, já ia ser bem melhor. Porque agora eu tô mais... Fez muito bem. O que eu tô querendo dizer é que assim, a filosofia do Olavo de Carvalho, conhecer aquilo, foi muito bom para mim, enquanto indivíduo. Nem só enquanto intelectual, de pessoa que quer estudar. Sim, exatamente. Foi para integrou, tipo, a minha vida. Por exemplo, vou até falar, a minha relação com a minha família ficou bem melhor. Porque assim, amadurece, eu sou um só, eu não tem dois, sabe? Não tem três, não tem uma posição aqui, um papel ali. Eu e, tipo assim, o melhor, hoje eu posso falar que eu não sei as coisas. Porque assim, é muito difícil. Por exemplo, você é estudante de história, tá fazendo doutorado em história. Chegam uns caras na rua e falam, sei, doutorado em história. Então, que ano que nasceu não sei quem? Que ano que foi fundada tal cidade? Você não sabe. Hoje em dia, para mim, é um prazer dizer, não pergunta para mim de história, porque eu não sei nada de história. Eu realmente não sei nada, porque eu não estudei história. Eu estudei ali um setor, um objeto específico, né? Estudei aleatoriamente uma coisa ou outra, mas vem achar que eu sei de história, eu não sei nada disso. É o especialista, né, que sabe muito de quase nada, né? Exatamente. Eu sou engenheiro eletrônico, bicho. Os caras ficam perguntando se eu sei consertar televisão, celular. Instalar a impressora. Eu não sei trocar chuveiro, cara. Se o chuveiro queimar aqui em casa, eu tenho que chamar alguém. A resistência. Corre o risco de tomar um choque e morrer, né? Pois é. Agora, esse fenômeno, Luiz, da universidade, eu acho que muitos professores, o problema já não é nem a paralaxe mais. Aquilo que o Olavo fala, chega um momento que muitos professores já passaram para a mentalidade revolucionária mesmo, eles acreditam naquilo. Eles acreditam naquilo que ele está falando, toda besteira, bobalhada de Karl Marx e tal, eles acreditam e se inspiram sua vida naquilo, né, cara? Militam aquilo. Então verdade, a coisa está assim, muito grave mesmo, cara. Vou falar para você da Universidade de Londrina, onde eu fui professor. E assim, cara, eu fui aluno lá, depois eu fui professor, e assim, eu sou uma pessoa educada, eu não crio briga com as pessoas assim, sabe? Eu me dava muito bem com os colegas, os outros professores, sabe? E, tipo assim, essa situação aí de marxismo é uma questão muito complexa. Não é uma coisa assim tão... Que nem assim, o próprio Olavo de Carvalho fala, né? Esse negócio de escola sem partido, né? Fala que tem doutrinação. Não é assim na escola, é uma coisa mais complexa. E na universidade o negócio é complicado, meu. Parece realmente uma força satânica que opera ali no negócio, que não é uma coisa tão simples assim. Então, assim, eu me dava muito bem com os professores lá. Mas, assim, em termos de questão política, eu não falava nada. Eu ficava na minha, dava minhas aulas lá. Só que, assim, os caras sentiam que tinha alguma coisa estranha comigo. E teve um professor lá que era, inclusive, meio... O que eu posso dizer desse professor? Assim, meio, assim, homossexual e talvez meio, não vou dizer que é um ateísta militante, mas não é ateísta, parece que ele é até judeu, mas era um cara que estava, tipo assim, ele estava empenhado na luta anticristã. E ele sabia que eu era cristão, na verdade. Então, tipo assim, tinha uma coisa lá que não é só comunismo, não é mais, tipo assim, um anticristianismo. Os caras querem destruir o cristianismo mesmo, na vida dos adolescentes. Cara, adolescente, o cara entra ali, ele compra. Tanto que muita gente entra cristã lá e sai virada, sabe? Porque... Isso aí se chama capirotagem. Ô, Luiz, eu acho não, que eu até me expressei mal, cara, nem marxismo. Para além do marxismo, isso mesmo que você falou, anticristianismo.
A influência de Nietzsche é muito mais marcante na Universidade Brasileira do que a de Marx, propriamente. Exatamente, concordo, Luciano. Todo mundo é nietzschiano, cara. Então, mas só para dizer... As pessoas são nietzschianas sem saber. Eu sofri uma certa perseguição lá na Universidade de Londrina, mas assim, não do conjunto de professores. Tive mais um problema com um lá, que me expôs no Facebook, inclusive, dizendo... Porque assim, eu dei uma aula sobre nazismo, porque, tipo assim, eu nem sei muito do assunto. Sinceramente, eu estudei pouco. Mas eu peguei um autor lá que me parecia, assim, meio polêmico, sabe? E abordei ele. Daí esse professor colocou no Facebook que tinha um professor lá falando a favor do nazismo, que seria eu, né? Mas não estava falando a favor, justamente o contrário. Eu estava dizendo que o nazismo era muito mais próximo dos alunos do que ele estava imaginando. Eu estava dizendo, na verdade, que a imagem que eles têm de nazismo não é bem o que é, historicamente, que eles mesmos são mais próximos daquilo do que eles imaginam. Então, assim, eu levei um hino nazista para os caras analisarem, mostrei o hino lá, e a letra do hino parecia um hino do PT, assim, está entendendo? Parecia realmente uma coisa muito familiar para eles. Daí o professor lá ficou sabendo que eu dei uma aula assim, colocou no Facebook, tem um professor relativizando nazismo, daí foi um aluno lá, colocou o meu currículo lá, e daí rolou maior perseguição. Mas assim, daí foi uma polêmica lá, eu me defendi na reunião dos professores, tal, expliquei a situação. Teve um professor que me ajudou, inclusive até hoje é um grande amigo meu, acho que vocês devem até conhecer ele, porque ele colabora às vezes com aquele Brasil Sem Medo, que é o Gabriel Giannatazio, professor da Universidade Estadual de Londrina. O cara que tem enfrentado muita perseguição lá na UEL, e não é conservador nada, o cara simplesmente é um cara a favor da liberdade de expressão. O cara simplesmente é a favor, por exemplo, ele é a favor de levar um filme lá do Olavo de Carvalho, lá o Jardim das Aflições, lá de falar do assunto. Os caras destroem ele lá. Tanto que tem uma vez que eu falei com um professor lá na UEL, ele falou o seguinte, olha só, esse professor nem conservador não é nem cristão nada. Ele falou assim, eu tô para me aposentar, então eu não quero dar aula. Porque qualquer coisinha que eu falar aí, podem caçar minha aposentadoria. Olha só, isso é ambiente de liberdade de expressão? Os caras têm medo de dar aula, os caras têm medo de falar qualquer coisa lá que vai dar problema. Então, assim, o problema ali é o quê? Não tem liberdade. Determinada coisa que você falar ali, você tem que seguir uma cartilha, você tem que seguir um vocabulário, você tem que seguir um fluxo. Senão você vai ter problema. Então, assim... Eu até me expressei mal, né? Nem marxismo, é o que o Luciano falou, um ambiente nietzschiano, né? Esse niilismo e toda essa mentalidade revolucionária, né, que o Olavo fala, todo o processo histórico até chegar a essa mentalidade revolucionária, cara, tem esse resultado na universidade. É muito triste isso, porque a universidade deveria ser o lugar para você discutir vários assuntos, né, cara? Não ter essa censura, né, de você ter medo de falar algum assunto. O que é isso, cara? Mas mistura, cara, mistura interesse assim, o negócio morre. Então, assim, acho que o problema vai muito por aí, sabe? As pessoas não estão ali de verdade, são papéis e daí geram muitos problemas. Eu nem tive tanto problema assim, primeiro que eu fiquei pouco tempo, né? E segundo que eu também sou muito discreto, eu não sou muito de ficar falando e de ficar... Eu fazia o meu trabalho e ia para casa. Mas, assim, até o próprio Olavo de Carvalho falou numa das aulas dele, acho que inclusive nem é das mais antigas. As coisas são muito finas, muito complexas. Você pega, por exemplo, uma personalidade como Lula, é uma personalidade complexa, não é facilmente categorizável. E acho que o que acontece nas universidades hoje vai demorar décadas para a gente entender. Sim, o negócio é complicado. Ainda mais eu que estava lá dentro, eu vejo, é um negócio muito sutil, é muito difícil. Para entender e para consertar, você né, chega cara? lá e fala assim, aqui tem doutrinação, aqui tem comunismo. Por exemplo, meus professores nunca falaram de Marx. Os professores lá não falaram de Marx, não, falaram bem pouquinho, assim. Porque essas coisas estão presentes de uma maneira muito diferente. Até Nietzsche falaram muito velado. pouco. É tudo muito, muito difícil, muito complicado. Muito velado. É como o Luciano falou também, o cara é nietzschiano sem saber, o cara é frankfurtiano sem saber, entendeu? É o negócio do Antônio Gramsci, funcionou mesmo. É o que o Olavo chama de marxismo cultural, cara. O cara nunca não fala, nem toca, nem cita Marx, mas aquela coisa tá ambientada ali, né? Cara, é opressivo. E como você falou, Luiz, é uma coisa muito diabólica. É muito sutil, é muito bem esquematizado ali, arquitetado, não esquematizado, arquitetado, né, cara? Uma coisa que não transparece assim, não é muito óbvio, né? Acho que vai demorar para resolver isso muito mais. Vai demorar para entender
E sei lá se um dia vai dar para resolver, né? Não sei o que vai Mas acontecer. você sabe de uma coisa que eu tenho pensado muito nisso nos últimos tempos, e às vezes eu fico me perguntando o seguinte: o quanto que isso realmente é um fenômeno que acontece e o quanto que é uma daquelas... Sabe aquela coisa de que todo o tempo passado foi melhor, que é a frase que o Carpo cita? Porque eu estava lendo outro dia não, há bastante tempo, um ensaio do Carpo. Tá lá naquele primeiro volume dos ensaios sionistas. Tem um ensaio dele que chama a Ideia de Universidade e as Ideias de Classe Média, em que ele fala, assim, a mesma coisa que a gente está falando, mutatis mutandis, né? Mas ele fala, assim, da decadência da universidade austríaca. Isso no início do século XX, que hoje, pra gente, é, sei lá, o apogeu da universidade, entendeu? E ele fala, não, a universidade estava terrível, a ideologia de massa se infiltrando na universidade. Isso no início do século XX. Na Universidade de Viena, né, que a gente tem como o apogeu do negócio. E ele já estava falando disso, entendeu? Se a gente pegar os caras da Idade Média, eles já estão falando de uma decadência das universidades lá na Idade Média. Então, a gente está sempre falando assim, pô, antigamente a coisa era boa e agora decaiu. Mas eu não sei, talvez no futuro, porque o tempo vai depurando as coisas, né? Talvez no futuro seja e pior, aquilo que né? fica é só o que é bom. Mas eu acho que tem muito a ver também com o quê? Com institucionalização do conhecimento e da intelectualidade. Acho que nunca funcionou isso, porque é como o Olavo disse, a intelectualidade... É como na escolástica, cara. A gente conhece a escolástica porque a gente conhece São Tomás de Aquino, a gente conhece Duns Scott, mas devia ter um monte de porcaria lá que a gente nem conhece mais, né? Porque a própria escolástica não é todo mundo São Tomás de Aquino. Se torna também um negócio decadente e um negócio paralaxe cognitivo também, até onde eu estudei, como eu dava aula lá de História Moderna, às vezes eu pegava uns autores lá, e você acaba até concordando com esses pseudo-filósofos da Idade Moderna que criticavam a escolástica. Por quê? Não estão falando mal da escolástica, já estão falando daquela deturpação da escolástica e que, assim, tudo que é institucionalizado acaba se tornando artificial. E por isso que é fundamental esse negócio do Olavo de que a unidade da consciência, é o indivíduo. Você vai amparar a vida intelectual numa instituição, num grupo, não vai dar certo. Então, eu acho que a universidade sempre caminha para isso. Como que a universidade pode sobreviver? Se ela dá espaço para o indivíduo. A partir do momento em que ela começa a suprimir o indivíduo em prol de grupos, de departamentos, sei o quê, aí ferrou. A universidade ela só tem que existir para ser um apoio para o indivíduo ficar livre como pensador, senão não vai dar certo. Tem um versículo que diz assim, se não me engano, eclesiástico, façamos o elogio aos nossos célebres. E, né, essa é a chamada do texto na Bíblia, e ele começa a descrever grandes homens do Antigo Testamento, né? Então, me parece que tá em nós, tá na humanidade, tá na tua alma, olhar para os teus célebres e exaltar suas virtudes, né? Como as virtudes que eram atribuídas aos deuses gregos, a gente parece que esquece, é natural do ser humano esquecer as merdas que tinha também, né? É isso que vocês estão falando. Eu estava lendo, até comentei com o Felipe Lessage, que eu estava lendo Santo Afonso, né? E aí um texto bastante escolástico dele, assim, e outros textos de escolástica tardia. Cara, quando você vai lendo tipo assim, que são aquele monte de glosa, sabe, de citação, porque, sei lá, o livro deve ser 90% de citações. E eu fico imaginando um sujeito daquela época, entre ter que ler um texto da escolástica, um texto acadêmico da filosofia escolástica, e ler um texto gostoso de ler como um texto do Montaigne ou do Pascal. É claro que você vai gostar mais de ler Montaigne. É muito mais legal, pô. Sabe? Ninguém vai me falar que ler uma questão disputada lá do século XV, XVI é mais legal que ler Montaigne. Né? Objetivos diferentes também, né? Que é complicadíssimo. Não, pois é, mas a forma que a coisa adquiriu na universidade tornou aquela forma de glosa, tornou a coisa meio enfadonha, né? Não, mas é interessante porque... Ainda que o cara só diga verdades, tá? Os caras da Idade Moderna, né, os críticos da escolástica, eles criticavam na escolástica justamente aquilo que hoje a gente critica na universidade. O que é? O descolamento da realidade. Então, assim, vai ficando de um jeito um discurso tão confuso, tão complexo, tão interno, que daqui a pouco não tem relação com o mundo e com as pessoas mais. Então, eu acho que isso acontece com
com toda a instituição, né, que tem o objetivo de fomentar a intelectualidade, quando a instituição supera o indivíduo, acontece isso. Então, assim, é interessante, porque às vezes a gente pensa na escolástica como uma coisa boa. É aquele negócio, tudo tem os seus célebres, tudo tem os seus momentos. Daqui a pouco já entra a paralaxe cognitiva de novo, tá entendendo? Parece que tem a ver, sei lá, com uma tendência humana mesmo de tornar o conhecimento um negócio morto. Então, acho que não tem a ver com fases, com escolas, tem a ver com... acontece com as instituições humanas isso. E é interessante, porque a gente pensa na escolástica como uma coisa boa. Mas se você for ver a crítica que se fazia, se tornou institucionalizado e fechado, né? E codificado, teatralizado. Agora, exatamente isso que eu ia falar agora. Nasce com um ímpeto anti-universitário, no fim das contas, né? Isso que eu ia falar agora, Luiz. A coisa toda se torna um teatro, e não só na universidade, porque o maior poder, o poder mais perigoso que existe é o poder intelectual, né, cara? E ela forma a atmosfera social. Então você acaba vendo todas as instituições da sociedade como um mero teatro. Você vê a política, você vê o jornalismo, você vê a própria universidade, tudo um teatro, né? Tem uma aula que o professor Lavo, ele fala, ele conta sobre... É uma aula que de vez em quando eu volto para assistir, porque é impressionante. Fala do Thomas More, quando ele chama um protestante para poder conversar com ele sobre uma questão inquisitória, né? E ele conversa e os dois têm um debate ali para ver se ele é convencido pelo protestante e tal. E chega um momento que o protestante já tem um argumento tão forte que o Thomas More não consegue mais convencê-lo de nada. E o Thomas More, de uma conversa, de um cara que está ali dialogando com ele, torna um cara um prisioneiro dele. E depois ele é julgado, e depois o cara é obrigado, ele é torturado, e depois é obrigado a se ajoelhar e se confessar perante o Tribunal de Santa Inquisição. Então você vê que todo o ambiente teatral já estava montado ali, porque aquilo ali não foi sincero, não foi uma confissão sincera. Ele não estava convencido de que aquilo que ele estava falando era o suficiente para ele era apropriado para ele se arrepender e se confessar perante a igreja ali. Não, poxa, o que ele estava falando, cara, para ele era verdade, era irrefutável ali, né? Então, o Olavo diz nessa aula que foi nesse momento quando o primeiro inquisitor condenou o cara, o prisioneiro, por aquilo que ele não tinha feito, por um crime que ele não tinha cometido, por uma sinceridade do coração dele, ali começa a paralaxe cognitiva. Eu lembro dessa aula. Eu lembro. É bizarro, velho. É isso aí, pessoal. Incrível. Show de bola, Luiz. Pô, cara, gente, obrigado. Eu preciso ir aqui, que a família aqui tá exigindo a minha presença. Eu acho, eu tô ouvindo uns gritos aqui Tem 2 filhos, né? Tem um menino de 4 anos, agora tem uma filhinha de 9 meses. 9 não, 10 já, passa muito rápido o tempo aqui. E é muito bom, né? Mas dá um trabalho, cara. Dá mesmo. Eu tenho uma só, dá um trabalho do caramba. Eu acho que um é pior que 2, cara. Falar pra você, melhor ter 2, cara. É verdade, porque um ajuda o outro, né? Meu Deus do céu, eu não sabia que era tão difícil. É uma delícia, cara. Mas, para eu participar desse negócio aqui, vocês lembram que eu tava propondo um horário 10 horas da noite. Por quê? Eu quero que esse povo dorme pra eu poder falar. Meu filho fica pendurado na porta. Eu tenho que trancar a porta aqui com chave, senão fica pendurado na porta aqui, chamando eu. Vida intelectual. É que nem vocês fizeram lá na entrevista com o Gugu lá, que falaram assim, que é a vida intelectual e matrimônio. Daí alguém falou que te faltava uma interrogação lá, né? Vida intelectual e matrimônio? Será? É possível? Meu Deus do céu, isso aqui é demais, cara, para mim, ó. Mas, eu adorei participar. Eu vou continuar meus estudos, meu negócio aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer depois uma apresentação sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui na Universidade de Coimbra, que é interessante.
eu percebi, talvez não sejam todos católicos aqui, é até legal que tenha várias pessoas assim de diferentes vertentes, até que não sejam religiosos, porque o assunto é muito legal sobre tradução da O Luciano é Bíblia. ateu, velho. A gente tem um ateu aqui na parada. É muito bom isso, porque tipo, quando tem só um tipo, por exemplo, geralmente eu falo desse assunto da tradução da Bíblia só para protestantes. E é um assunto polêmico, é bom envolver pessoas de várias vertentes, que nós gostamos de ver briga. Mas vai ser reativado o Tribunal da Santa Inquisição, vai o Luciano ser condenado aqui. Eu sou protestante verdade. Vai juntar os Mas protestantes, os católicos, vai condenar os ateus. Não, mas é que tradução da Bíblia é um assunto estimulante. Por exemplo, hoje eu desenvolvo uma pesquisa que eu gosto, cara. É um negócio que faz sentido para mim. Eu não sei até quando a Universidade de Coimbra vai me suportar, porque eles não me conhecem ainda, né? Tipo assim, é porque quando eu comecei, já tava toda essa história de pandemia, não sei o quê, eu até hoje não fui lá muito bem. Então, assim, eu até temo que eu vou ter algum tipo de resistência lá, né? Não, sabe como é que é? Eu tô dizendo, é tudo muito sutil. Claro, mas às vezes tem problema lá. Mas se bem que aqui a coisa é melhor, então às vezes não. Na chuva pra se às molhar, vezes né? não, cara. Mas assim, é só para falar isso. Eu quero falar um pouco sobre depois o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, que eu acho que vai interessar a alguns de vocês. Ô Luiz, eu só tenho uma pergunta quanto ao seu estudo. Essa tradução foi feita a partir do cânon católico ou ele só traduziu o cânon protestante mesmo? Então, na verdade, assim, é que o João Ferreira de Almeida, que é a tradução que eu analiso, ele faleceu antes de terminar o Antigo Testamento. Então tem uma certa dúvida se ele traduziria esses livros, os deuterocanônicos, ou não. Certo. Por um lado, talvez sim, porque ele seguia muito a Bíblia holandesa, e a Bíblia holandesa protestante, ela traduziu esses livros aí, mas não colocou, Segunda Reis, isso, mas não colocou no cânon, ele colocou como apócrifo, entendeu? Colocou ali como livros, um apêndice, ou seja, um livro que você pode ler, mas que não serve para basear doutrina nenhuma. Só que assim, o João Ferreira de Almeida já... Não está canonizado, é isso, né? É assim, porque os católicos consideram deuterocanônicos, que é canonizados depois, e os protestantes consideram apócrifos, ou seja, textos não aceitos como parte do... Então, assim, o Almeida ele poderia até traduzir, porque a Bíblia holandesa coloca isso como apêndice, como anexo. Mas, como eu disse, eu estudei um pouco da teologia ali do Almeida, e ele mesmo considerava esses livros aí humanos, para falar o mínimo, né? Talvez até diabólicos, porque ele é bem assim, Lutero dizia que os macabeus eram tão bons quanto as fábulas de Esopo. Então, mas acho que é mais desse tipo mesmo. Mas eu acho que ele não traduziria, não, porque ele também já está numa fase um pouco posterior. A Bíblia holandesa é um pouquinho antes, enquanto ainda era mais tradicional colocar esses deuterocanônicos. Uma o Almeida curiosidade, já é um pouquinho posterior. O Almeida é de que época, cara? O Almeida é século XVII. Século XVII? Então ele viveu no Oriente, onde hoje é a Indonésia. Eu queria depois ter um tempo para falar sobre isso, que é um assunto interessante pra caramba, cara. Nossa, você pode montar uma apresentação só sobre isso. Vai ser legal. Para montar sobre isso é o seguinte, cara, vocês marcam a hora que for e me dá 10 horas para falar. Porque eu estudo esse assunto há 10 anos, eu já tô assim, eu sei bastante. Prepara para você apresentar isso aí na conferência na França aqui. Perfeito. Seria legal. Só que as mini conferências só tem 30 minutos. Nada. Esse assunto eu sei. Então, 10 anos dá para falar alguma coisinha, né? Exatamente. Não, mas eu preparo em 20. Às vezes vocês deram 7 horas pro Gugu, porra. Não, brincadeira, cara. Eu falo isso aí em 30 minutos. Eu tô falando só assim, que se quiser falar sobre isso, eu falo o tempo que eu quiser, porque isso aí eu estudei bastante e nem cheguei no final ainda, porque a pesquisa que eu tô desenvolvendo agora, eu tô descobrindo um monte de coisa. É um assunto, assim, meio que pouquíssimo estudado. Então tem muita coisa para estudar nisso aí e para falar também. É só isso combinar. É interessante pra caramba, bicho. É só combinar, mas assim, é briga, porque, tipo assim, o Almeida, ele é um típico anticatólico. É bem anticatólico mesmo. Isso então, motiva seu trabalho, né? Antipapista. Me chamou... Não seu, Luiz. Do João Ferreira de Almeida. A sua raiva motiva o seu trabalho. Então, mas também motivou o meu, porque, por exemplo, o João Ferreira de Almeida é um nome muito famoso. Sim. E, tipo assim, tem um monte de... Ninguém sabia. E quando eu comecei a ler os livros dele, tipo, um anticatolicismo, um antitridentinismo, né, do Concílio de Trento, muito radical, assim, eu achei muito estranho. Eu achei assim, em língua portuguesa, no século XVII, um cara chamando o Papa de anticristo, chamando a Igreja Católica de grande prostituta da Babilônia. Não sei, eu falei assim, eu não sabia que isso tinha em língua portuguesa. Sabia que isso tinha no Lutero, né, e tal, Calvino, mas me chamou muita atenção. Então é um assunto interessante. Mas só para adiantar, a tradução dele em si não reflete esse ponto, assim, pelo menos a princípio. É uma tradução muito boa, viu? Tradução muito boa.
Legal. Porra. Isso é bom. Podemos falar sobre isso aí. Mas beleza, gente. Deixa eu partir aqui, senão depois a fatura chega, filho, na família aqui, rapaz. Tô participando, depois eu tenho que pagar aqui. Você tá achando que... Depois a gente conversa mais, Luiz. Eu tô indo pro Beleza, Paraná no final de dezembro, hein? A gente conversa mais. Beleza, então, gente. Um abraço para vocês e obrigado pela oportunidade. Valeu. Falou. Obrigado, Luiz. Um Tchau, abraço. tchau, valeu.